Galera boa, ligada aqui no AVCast, como é que vai? Tudo bem nessa sexta-feira? Tô de casaco, tá friozinho, as mãos quebradas, tomei aquela vaca maravilhosa. Querido Vaguinho, hoje tá do meu lado, o pessoal vai estar perguntando, cadê o Bismarck? O Bismarck não está aqui, calma, surpresas virão. Que vaca, depois de velho. Pior que a minha mulher fica agora assim, Vaguinho. Olha, vamos andar na rua, cuidado com o chão. Eu falei, porra, não tô velho assim também não, cara, porra. Então Grande Vaguinho, tudo bem? Tudo bom, Flávio? Então tá desfalcando pro próximo jogo. Próximo encontro do AV, você não poderá ser o goleiro. Mas até lá estarei recuperado e acho que tem condições e acho que vai dar pra gente estar em campo. Vai ser relacionado pelo treinador Flávio Dias. E se o professor quiser, Flávio Dias, a gente está aqui como Flávio Dias. Rapaz, hoje o nosso podcast vai ser bem diferente. Porque geralmente ele está sentado aqui do meu lado, mas é uma coisa que eu estou querendo fazer desde quando a gente voltou a estar mais próximo com o projeto do canal. O Bismarck, para mim, Vaguinho, que é quem a gente vai ouvir hoje, é um herói injustiçado, na minha opinião. Porque eu acho que o Bismarck é a cara do Vasco que deu certo, sabe? O Vasco tem uma tradição de jovens, de meninos que chegam, às vezes, de lugares mais humildes, mais simples, e quando prosperam e chegam ao objetivo, eu acho que o Vasco valoriza pouco alguns deles. Muitos são valorizados. O maior de todos, Roberto Dinamite, apesar de que você vê agora quanto tempo demorou para receber uma homenagem mais justa, né? Eu acho que é um mal do Brasil. O Brasil é um país meio sem memória, né, com relação a aqueles que fazem. E o Bismarck, eu acho que é um cara que ele tem muito a cara do Vasco. Jovem, novo foi para o Vasco, pai apaixonado pelo Vasco, garoto, jogou bola, foi capitão com 20 anos, campeoníssimo, artilheiro de tudo que jogou. Foi uma Copa do Mundo tão novinho já, né? Usou aquela camisa, né? Aquela número que não era para qualquer um usar. Exatamente. Depois do Roberto Dinamite, não, com 20 anos, cara. A camisa 10, né? E aí o Bismarck, cara, eu vejo muito torcedor do Vasco que às vezes não reconhece o Bismarck, sabe? Aquela coisa assim de olhar, pô, mas eu reconheço, da nossa geração, muitos reconhecem, mas os jovens talvez não tenham essa memória afetiva do que esse cara representou para o Vasco, né, Vaguinho? Muito, né? Muito, muito. Para mim, assim, a imagem do Bismarck, para mim, ficou muito marcada por isso. Você tinha o Roberto Dinamite com a 10 e eu peguei ali o final, mais ou menos, da carreira do Roberto, né? E aí, quando o Roberto para de jogar, 92, mas o Roberto já pro final da carreira, eu vejo esse cara surgir, botar a camisa 10, porque vestir aquela camisa não é para qualquer um. A camisa do Vasco já é pesada, imagina 10. Depois do maior ídolo da história do clube. Não, e referendado por ele. E braçadeira de capitão também, cara. Com 20 anos de idade. Pegou tudo, né? Exatamente. Então, pô, o Bis, eu sempre falei isso para ele, depois quando a gente começou a... você me começou a convidar para participar do canal, eu tenho um Bis como, pô, o ídolo da primeira prateleira do Vasco, sem cara. dúvida. Assim, muito, muito, muito. Ele me fez muito feliz, muitos jogos, lembro de vários jogos do Bismarck, assim, que são muito marcantes para mim. E eu concordo contigo, eu acho que o AV surgiu muito para isso também, sem sabe? Dúvida. De ter esse reconhecimento. Primeiro que o canal é espetacular, um canal fantástico, eu tô sempre ligado, para poder devolver tudo que esse cara fez pelo Vasco, de todos os vascaínos olharem para ele e falar, entender a importância desse cara, que esse cara... Sem dúvida. Eu posso falar para baralho? Para baralho. Esse cara jogava para baralho, amigo. Esse cara jogava muita bola, muita bola. E o Bismarck, você tinha uma coisa que eu sempre achei sua e que é sua, você leva até hoje. Você é um cara anti-marketing. Você sempre foi um cara na tua, sempre foi quieto. Eu me lembro você muito jovem, você até hoje ainda é, e que bom, mas você sempre muito religioso, muito ligado a Deus, às coisas de Deus, né? E isso, de alguma maneira, não sei porquê, afasta um pouco as pessoas acham, não, esse cara é fanático. Eu não vejo por esse lado. Você se considera um injustiçado, não pela sua carreira, tá? Mas pelo reconhecimento, você esperava... Eu vejo muita gente dizer assim, pô, o Bismarck, quando voltou do Japão, voltou pro Fluminense. As pessoas lembram disso, sabe? Falam disso e não lembram o que ele já deu ao Vasco, o que ele conseguiu ganhar com o Vasco. Você se sente um pouco injustiçado por não ter um reconhecimento daquilo que você fez durante 15 anos jogando com a camisa do Vasco? Tudo bem, querido bicho? É um prazer estar aqui, agora desse lado, né? Geralmente do teu lado aí. E quando você deu a ideia, assim,
Eu achei que a ideia que você tinha dado é porque a gente não tinha convidado, então vamos encaixar você mesmo. Eu queria dizer que eu só aceitei aqui, vou falar agora aqui ao vivo, já tinha falado para ele no WhatsApp, porque o Flávio falou, não, depois o bicho vai pagar um almoço. Rapaz, eu tô cheio de coisa pra fazer, mas Olha, a gente eu dá um falei jeito. mesmo. A gente dá um jeito. Não, a Já gente, aceitei, vai ter um almoço, a Flávio. gente dá um jeito. A gente dá um jeito. Não sei que jeito, mas vai Porque dar eu um sei jeito. que é assim, né? Aí, pior que não, cara. Eu Pior falei que agora há não. pouco com o Paulo Roberto, lateral do cruzamento certo, e o Paulo Roberto vai entregar logo. Falou assim: eu tô indo pro Rio, mas depende do Bismarck pagar minha passagem. Eu falei para ele: vem de ônibus. É mais fácil. Não, eu falei de ônibus, mas até pensei de caminhão. Tem uns amigos caminhoneiros lá pro sul que de repente podia botar Paulo lá na carroceria. Olha, daqui a pouco a gente vai receber o Paulo Jorge, grande vascaíno, com o padre Roberto Dinamite, que eu fiz questão de colocar 4 vascaínos numa mesa para a gente falar um pouquinho de você. Fábio, respondendo a tua pergunta, eu não me acho, sabia? Eu me acho tão... Eu vejo tanta gente me tratar super bem, ainda mais o pessoal do Vasco de hoje em dia, o Vitor, o Mário, o assessor, o próprio Jorge Salgado, o CEO lá, o Luiz Melo. Luiz Melo. Então, assim, toda vez que eu vou no Vasco... Mas isso hoje, bicho. Eu tô dizendo não é o do hoje. Eu digo de... Se a gente Mas, não tem um tá, canal, eu- se a eu- gente não eu- tem um canal, você Não, acha que você seria não, reconhecido? Só para você ter ideia, quando nós fizemos, se eu não me engano, 20 anos da comemoração do campeonato de 89 brasileiro, o Eurico fez um jantar no Adegão Português. E estavam todos reunidos, e ele começou a falar daquela época e tal, não sei o quê. E aí ele começou a falar que isso, para mim, foi um reconhecimento muito grande e foi muito marcante. Que ele começou a falar, não, aqui nesse time tem um jogador que, se tivesse jogado no time do adversário, ele nunca falava o time do Flamengo, ele falou, esse jogador seria muito mais reconhecido pela imprensa e pelos próprios torcedores do Vasco do que ele é. E todo mundo ficou olhando assim, pensando, mas de que ele está falando? Quinones? Não, Não. não, e ele falou exatamente de mim. E quando ele falou de mim, assim, muita gente sabe, muita gente não sabe, que eu tive um entreveiro com o Eurico, fiquei 6 meses sem contrato, depois da Copa de 90, e fui proibido de treinar no Vasco, ficava treinando sozinho, sem tocar em bola, só correndo na areia da praia aqui na Barra da Tijuca, ou em Niterói, onde eu morava. E depois desses 6 meses, acabou que eu renovei através do Calçada, que era o presidente. Esse dia que ele falou isso, todo mundo ficou assim, boquiaberto e surpresos, porque todo mundo falou, poxa, depois de tanto tempo, ele está falando isso. E para mim isso não foi uma situação normal, foi uma situação atípica, que para mim, assim, eu gostei de ouvir dele o que ele falou. E já no finalzinho, quando ele já estava doente, eu também fui no Vasco e ele falou a mesma coisa. Ele falou assim: você foi um dos grandes desse time, você foi um dos maiores desse time. E ter o reconhecimento dele, depois da gente ter peleado ali, Sim. em função do contrato, que eu achava que ele deveria dar mais crédito aos jogadores da base, e ele sempre dava muito mais crédito aos jogadores que vinham de fora. E o que eu estava pedindo na época não era nada, nenhum absurdo, era aquilo que eu achava que naquele momento eu devia ganhar, porque eu já estava ganhando 4 anos o mesmo contrato praticamente. Isso foi em 90 para 91. Você assim tinha ido já uma Copa do Mundo, né? Não, eu tinha ido à Copa do Mundo, tinha sido eleito o melhor jogador sub-20, que não existia sub-20, era sub-19. Já tinha feito 4 Copas do Mundo. 4 Copas do Mundo, uma de infantil, 85, uma de sub-19, com 16 anos, com 17. A terceira na Arábia Saudita, sub-19. Mundial de Júnior, né? O Mundial de Júnior e a Copa de 90. Então, em 5 anos,
eu fui a 4 competições mundiais, que pouca gente sabe disso, de sub-15, sub-19, sub-19 e profissional. Tinha sido campeão da Copa América, tinha sido, como eu falei, eleito o melhor jogador do mundo, e eu achava que naquele momento o Eurico não dava a importância para os jogadores da base como ele dava para os jogadores que vinham comprados. Mas eu não me sinto... É evidente que essa nova geração é uma geração que conhece pouco dos jogadores antigos. Mas eu me sinto... Domingo eu fui no Maracanã e eu falei que, até pro Cacau, meu amigo, que eu falei que se eu tivesse a autoestima baixa, eu ia no Maracanã todo jogo, ou São Januário todo jogo, porque chegar lá, aqueles caras de 30 anos para cima, cara, não teve um que não veio pedir foto, não teve um que não veio me elogiar, não teve um que veio falar que eu marquei a vida dele ou a vida do pai dele. Então, assim, se essa nova geração sabe pouco, é porque realmente é uma geração que tá muito mais ligada ao time atual e não à história do Vasco, que realmente de quem passou por lá. Mas eu não me sinto injustiçado, ou não me Eu não diria nem injustiçado, Bis, eu digo não reconhecido. Eu acho que não é injustiça. Na prateleira que deveria estar. Isso. Você é um cara muito diferente, Bismarck. Você acabou de dar o depoimento aí de um jogador que em 5 anos disputa 4 Copas do Mundo e com 20 anos está numa Copa do Mundo profissional. Pô, cara, isso é sério, gente. O Bis, por exemplo, eu vejo a torcida também, acho que é um pouco mais recente. Não sei. Mas, por exemplo, eu coloco você na mesma prateleira que o Edmundo. Com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida. Você também é campeão brasileiro, você também é campeão estadual, Sem você dúvida. jogou a Copa do Mundo. Eu acho você tá Então, assim, eu acho que o nível de idolatria que a torcida tem com o Edmundo, com toda com toda a justiça, inclusive, exatamente. Realmente Eu acho que você tá aí. Talvez, posso estar chutando, tá? Talvez um pouco teu afastamento, porque, teu trabalho no Japão, estava muito voltado para lá. Por isso que eu acho que o Avel foi fundamental, porque você voltou a falar com a torcida do Vasco, voltou a se comunicar com a torcida do Vasco, a torcida do Vasco voltou a te reconhecer, te encontrar e saber teu amor, da tua paixão pelo Vasco. E, a gente vê isso lá, o Flávio estava lá contigo em São Januário, eu encontrei contigo em São Januário, e você vê que a galera, todo mundo te reconhece, e tem aquela coisa legal, que é o que acontece, por exemplo, comigo e com o Joaquim, né, com meu filho, que eu falo, porra, Joaquim, Bismarck jogava pra cacete, mas jogava muito. Tudo é que lembra que a última vez que a gente encontrou lá, eu encontrei com teu filho, e o filho sempre tem essa coisa, né? Sim. Tu fala, não, eu falo pro meu filho, isso aí, esse gol aí eu faço. Ah, tá bom, pai, tá bom. Aí eu falava pro filho dele, o Lorenzo, fala, Lorenzo, teu pai jogava bola pra cacete, mano. Aí ele ficava assim. Mas sabe que eu acho, jogava muito. Vocês fizeram uma comparação bem legal do Edmundo com o Bismarck, e eu concordo plenamente. Só que é algo que a gente até discute, e é bacana de discutir. O que faz um atleta ser ídolo? São títulos, é postura, são formas de agir. E o Bismarck, ele tem tudo isso, porque o Bismarck era o bom cara, era o bom amigo, né? Hoje é um excelente pai, é um excelente marido. Na época dele, eu vou dizer aqui sem problema nenhum, era um cara bonito. Sabe, as meninas adoravam o Bismarck, ele era o artista que a menina botava a foto no pôster, da placar colocava. Se eu tivesse você sabe disso, se eu não tivesse cabeça boa, eu ia ter mais filho que o João. Mas, então... Foto do pôster com o aparelho. Isso. Eu lembro que eu tinha, lógico, enfim, né? Mais pela bola. Tinha lá, o aparelho. Mas só que a parte disso, você era um cara muito tímido. Diferente do Edmundo, que era o maluco, era o esporrento, era o cara que, né, brigava. Eu fui capitão do time sem brigar com ninguém. Eu fui capitão, só briguei com o Edmundo. O único cara que um dia a gente brigou, literalmente, foi o Edmundo, que quando a gente perdeu pro CSA pela Copa do Brasil, a gente discutiu dentro de campo e quando terminou o primeiro tempo, acho que você vai lembrar disso, a gente saiu literalmente na pancada. Na porrada. E aí a gente perdeu e foi um bafafá danado, mas a gente fala até hoje. Para muita gente que não sabe, o Edmundo só foi pro Vasco porque
a mãe dele, quando ele foi mandado embora do Botafogo, pediu ao meu pai para que falasse com o Zé Chinoco, com o Darcy Peixoto. Meu pai falou. Vocês eram próximos ali, né? A mãe dele morava em São Gonçalo, Edmundo jogava futebol de salão no Mauá, no Fonseca, e meu pai conhecia Edmundo. Então, meu pai pediu ao Darcy e ao Isaías para que levasse, eles aceitaram de imediato. O que o Isaías respondeu? Vou trazer. E foi muito legal porque, assim, até hoje Edmundo, com a morte do meu pai, que fez 1 ano agora, pô, ele mandou mensagem, ele sempre perguntava do meu pai, então eu sei que ele tem um carinho enorme. Como é que vocês se conheceram, bicho? Como é que ele chegou a ficar na tua casa, né? Conta um pouquinho disso. Não, Edmundo, na verdade, sim, ele sempre ele ficava um pouco na casa da mãe dele, mas estava sempre indo para casa dos outros. Então, lá em casa, assim, ele pode ter ido 1 ou 2 vezes, mas não ficava na minha casa. Outro dia ele deu uma entrevista dizendo que ele morava na mochila dele. Ele falou que morava na mochila dele. Então, e eu acho isso muito legal, porque eu conheci Edmundo. Edmundo é 1 ano ou 2 anos mais novo que eu. 2 anos. Eu sou 69 e ele é 71. E eu conheci Edmundo de jogar futebol de salão. Eu sabia que ele jogava muito. Então, assim, quando ele veio jogar no Vasco, ele subiu profissional, que ele entrou exatamente no meu lugar, porque eu estava numa seleção pré-olímpica para disputar 9-2, né? A Olimpíada para Barcelona. Acabou que nós perdemos, não classificamos, e ele começou exatamente a jogar no meu lugar, depois que tinha estourado a idade de júnior, porque quando ele já foi para o Vasco com 19 anos, porque foi o último ano dele, que ele saiu do Botafogo, foi para o Vasco, foi muito bem no campeonato, e o Nelsinho Rosa botou todos aqueles jogadores que tinham estourado a idade no time profissional. O Edmundo começou a arrebentar. E você via nas preliminares, né? Porque antigamente, né, para os jovens ligados no Atenção, mas cadê esse canal Fantástico sempre ligado? Tinha sempre aquela preliminar de júnior, você chegava mais cedo no Maracanã. Eu acho isso fazer muita falta. Pô, era sensacional, cara. Porque você chegava mais cedo, já dava um equilíbrio ao jogador do que ele ia enfrentar. E o torcedor descobria quem era o cara. Exatamente, falava, pô, quem é esse cara? Inclusive tem o Edmundo. O famoso gol que todo mundo viu, mas ninguém viu. Todo mundo fala que viu. Que, assim, eu não vi. Isso também que é o gol que ele, assim, ele faz uma preliminar, que ele vai driblando todo mundo e faz o gol. E eu lembro que todo mundo, esses jogadores, o cara que jogava a preliminar, tinha isso, Flávio. Você ficava assim, pô, tu viu o 9? Viu o 7? Viu o fulano de tal? Você começava a acompanhar e você chegava... Tinha esse hábito de chegar mais cedo, porque o jogo da base era... 3 horas da tarde. 3 horas. O jogo era às 5. Isso, o jogo aqui no Rio era às 5. São Paulo que era às 4. Aqui era às 5. Então você chegava ali 3 e pouco, falava, pô, vou chegar mais cedo para ver, pô, a preliminar. E aí você ficava vendo e você já conhecia os jogadores já da base. Isso era muito legal. Mas teve uma pergunta que eu não te respondi. Eu não voltei pro Vasco em 2002, porque o Vasco não quis. O único clube no Rio que se interessou em me levar foi o Fluminense. Isso te doeu, Bismarck? Você tinha esperança de voltar pro Vasco? Mas você eu tinha esperança de voltar pro Vasco e mesmo depois que eu voltei em 2000 Aí eu fiquei 6 meses no Fluminense, 6 meses no Goiás. Voltei pro Japão em 2003 e eu voltei em dezembro de 2003. Eu ainda queria jogar. E eu queria ir pro Vasco. Só que eu não recebi convite nem em 2002, nem tampouco em 2004. Então aí eu falei, vou parar de jogar. Não queria também ficar jogando em times menores. Já estava pensando em montar a agência de procuração de jogadores. E acabou que eu emendei, mas não voltei pro Vasco. Não foi porque eu não quis. Foi porque o Vasco não me fez o convite. Nem em 2002, nem em 2004. E isso te machucou ou não? Eu queria ter voltado, mas, sabe, assim, em relação ao Vasco, eu não tenho mágoa e não tenho, sabe, nenhum sentimento negativo. O sentimento é puro pelo Vasco. Meu sentimento é muito legal. Eu, pelo menos, assim, nunca fiquei magoado, nunca fiquei chateado. Você reconhece que o Vasco te deu a vida, né? O futebol, né? Foi quem abriu a porta para você, né? Fui com 8 anos de idade. Meu pai... Eu lembro até hoje, assim, a gente só tava na Avenida Brasil, a gente andando. Cara, eu saía do Vasco
10 horas, 10h30 para ir para São Gonçalo, para chegar meia-noite, para acordar 7 horas Passava da o dia manhã, inteiro lá, né? pô, para estudar. E naquela época, assim, não era perigoso, porque a Sim. Barreira nunca foi um lugar perigoso, pelo contrário. Mas a gente passava ali 11 horas da noite, 10h30 da noite para pegar o ônibus na Avenida Brasil, Sabão português. no Sabão Português, e, pô, toda terça, toda quinta, e jogava sábado ou domingo. E o engraçado é que a primeira vez que eu treinei em São Januário, estava chovendo, não sei se vocês vão lembrar, lá fora tinha um rala-coco, que hoje é coberto, e não era coberto. Era sem nenhuma proteção. E eu lembro que meu pai me levou para treinar. Me explica o que é um rala-coco, Bismarck. O rala-coco é uma quadra que não é de cimento liso. Sim. É um cimento áspero. Sim. Quando você caía, ralava o coco. Onde é o Ralava. onde é o forninho. Onde é o forninho. Onde é o forninho hoje. Ali era um rala-coco. A gente chamava de rala-coco. E aí estava chovendo. A gente treinou literalmente, sabe onde? Passando a quadra do Vasco, ali no Infanto Juvenil. Não tem aquele espaço que vai dar lá pro departamento médico? Sim, sim. Ali tinha um portão enorme. E o treinador botou o portão como gol. E ficou meio que fazendo uns joguinhos ali. E depois começou a fazer chute a gol. E, pô, aquele portão, quando você chutava ali, fazia BUM! E no terceiro chute, o treinador, que foi um cara que jogou no Vasco na época de sub-20, no campo, chamado Maurício, que o pai dele era seu Manuel, que era o diretor do futebol de salão no Vasco. E no terceiro, quarto chute que eu dei, o goleiro se chamava Soneca. Pra você ver como o goleiro era bom. Esperto, né? Sempre Morava na acordado. barriga. Vai, Soneca, gol! Soneca morava na barriga. Ligado, né? E no quarto chute, assim, o seu Manel encostou no meu pai e falou: menino, tem essa idade mesmo? Aí meu pai já policial militar, né, cara? Falou: o senhor tá achando que eu menti a idade do menino? E acabou que Grande Paula. isso eu já fui inscrito para poder jogar no sábado. E tudo bom, Paulo? Isso você tá fazendo teste, né? Você tá fazendo quase um teste ali. Tá fazendo teste. E no sábado já estreava. Eu não fui na terça, eu fui numa quinta-feira, porque eu lembro que meu pai tinha que levar toda a documentação na sexta para eu ser inscrito. E levou. E no sábado a gente começou a jogar. Resumindo, o time foi campeão do primeiro turno, segundo turno. O time fez 35 gols e dos 35 eu fiz 32 gols. Foi só isso? Pouco, fez 35, pô. E daí começou... Mas isso campo, né? Não, isso futebol de salão. Salão. 8 anos, com 8 anos. Eu jogava com a 8. Quem que jogava contigo nesse time? Você lembra? Alguém que vingou? Não. Não, né? Não. Tinha um menino que jogou até campo, até sub-20, chamado André, que depois o pai dele, o seu Tuninho, me ajudou muito, porque meu pai precisava da ajuda da passagem, o Tuninho. O seu Manel já ajudou e depois o Tuninho. E o André chegou até sub-20, era André, Marcinho e Marcelo, 3 irmãos. O André, que era da minha idade, e os outros 2 eram um pouco menores. E acabou que eu continuei no Vasco no outro ano, e com 10 anos, o Grajaú Calta me contratou. Eu ganhava mais do que meu pai. Meu pai ganhava, sei lá, 3 mil na PM, eu ganhava 5 no Grajaú Calta. E meu pai abriu uma caderneta de poupança, aí eu fui jogar no Grajaú Country. O primeiro jogo que eu joguei contra o Vasco eu senti muito, foi 1-1. Eu fiz o gol de empate. Você comemorou? Não comemorei. Negócio, né? Pior que não comemorei. E aí no outro ano, o Grajaú queria me pagar mais e o Tuninho chamou meu pai, pediu que eu voltasse. E aí eu voltei ganhando R$500, por exemplo. E foi bom, porque eu continuei no Vasco jogando futebol de salão até os 13, e dos 13 eu fui chamado pelo Isaías
e pelo Darcy Peixoto para ir para o campo. Não, na verdade, não o Darcy Peixoto, era o seu Alexandre, e vou lembrar o nome do outro, que me levaram para o futebol de campo. E o seu Alexandre, por coincidência, não foi o Nilson, ele tinha uma boate na Praça Mauá. Alfeu foi Seu Alfeu Pena. Eu estaria comentando uma grande justiça. Seu Alfeu Pena e seu Alexandre que me levaram para o futebol de campo. E aí começou toda a minha trajetória ali no infantil. Eu lembro que eu cheguei no futebol de campo e não conseguia me adaptar, porque eu ainda continuei jogando futebol de salão, então eu ficava muito cansado, porque ia para a escola de manhã, treinava no Vasco de manhã, ia para a escola à tarde, ficava até 6 horas e ia para o futebol de salão. Até uma hora que meu pai falou, não, vamos sair do futebol de salão. Aí eu comecei a me firmar, porque fiquei muito entrando, saindo. E aí depois de 4 meses, 5 meses, que eu peguei a titularidade já no primeiro ano de infantil. No segundo ano de infantil, nós fomos campeões invictos. Eu fui artilheiro do campeonato. Depois subi para o juvenil, também fomos campeões. Eu fui artilheiro. Depois quebrei a perna. Aí fui para o sub-20. Fomos vice-campeões, perdendo para o Bangu, mas o Bangu se tinha 20 no elenco, de 19 era gato. A gente acabou perdendo o Bangu. Mas isso que ano? Isso, 87. Ninguém ia contestar, né? Quando o doutor lá, né? O doutor Castor lá, ninguém ia falar, tem uns gatos aí. Não, gato, onde é que eu jogo? Aí, em 87, eu subi de forma permanente. E aí participamos ali da final do Vasco, ganhando o Campeonato Carioca, e 88 que eu me firmei realmente como titular. O Paulo, que está chegando com a gente aqui, eu acho que é importante que a gente destaque, nisso tudo que o Bismarck está falando, Vaguinho também, como é difícil, né? Nada é fácil. Você também é um cara que hoje é um empresário bem-sucedido, vascaíno de coração, mas que também saiu de hostes humildes, dificuldade, Vaguinho, da mesma forma. A gente até tem um pouco mais de facilidade, porque eu acho bem bacana que a gente diga, a gente faz parte de uma classe que teve benesses. Eu não consigo discutir alguém que seja discriminado, sendo que eu não fui. E eu vejo o jogador de futebol com uma imagem muito de... esse cara tem vida fácil, esse cara... Só que para chegar lá, parafraseando aí o rala-coco, tem que ralar muito coco, cara. Tem que ralar. Tem que ralar demais, cara. Você imagina, Vaguinho... E a pessoa que vem de baixo, ela dá muito mais valor... Sem dúvida. ...do que a que já começa numa situação confortável. Exato. E hoje que eu luto muito... Assim, você acabou de dizer, porra, obrigado aos caras que me ajudaram na passagem. Isso é reconhecimento. Verdade. Porra, cara. Não, mas imagina, humildade. O cara virou o que ele virou, mas quando ele tinha... Que idade era isso, Bismarck? 9 anos, 10 anos? 8 anos. 8 anos. O pai não tinha dinheiro para dar passagem, cara. E a valorização dele... Meu pai era sargento da possibilidade. Para desistir, assim, a gente era assim, de uma classe média, mas a gente não nunca teve carro. Sim. A minha casa nunca foi a mais bonita da rua. Hoje a realidade é contado. É bem diferente. Muito, né? cara. Muito diferente. A gente até às vezes luta, que eu vim de baixo também. Né? Comecei do nada, eu andava de ônibus. Quando eu comecei na ULUAP, era UPI, eu ia a pé para não gastar dinheiro da passagem. Eu ia a pé da minha casa, andava quase 5 quilômetros e voltava para não gastar dinheiro da passagem. Por isso você tá em forma. forma. Dinheiro. Tá vendo? Você tá magrinho, tá fininho. Mas eu sou atleta. Então, o que eu dou de valor hoje ao status onde eu estou, e o que eu me preocupo muito é com o meu filho. Porque às vezes a gente não quer deixar nossos filhos passarem o que a gente passou. Mas a gente também não pode dar muita facilidade, né? Entregar o peixe, a gente tem que dar a vara para ele pescar. Exatamente. Né? Então... Que é o que o pai do Bismarck fez com ele. Exatamente. Porque o teu pai te dava força, mas te cobrava, né, bicho? Sim, muito. Meu pai sempre foi muito rígido, assim. Meu pai nunca bateu na gente, mas ao lado do meu pai já dizia tudo. Liderança não precisava bater, né? Não precisava bater. E assim, vocês sabem dessa história, mas muita gente não sabe, que meu pai, literalmente, assim, meu pai foi sempre muito fora da casinha, porque eu acho que meu pai acreditava muito mais que eu pudesse chegar do que eu, porque eu gostava muito de jogar. Eu gostava muito de jogar, mas eu nunca... Eu era um menino que, assim, eu tinha uma admiração pelo Zico e pelo Roberto, que eram meus ídolos.
mas eu nunca pensava assim, um dia eu vou ser jogador de futebol. Eu nunca pensei. Eu acho que isso, de alguma maneira, me ajudou a, se eu não fosse, que eu não ficaria frustrado, porque eu fiz faculdade até o 4º período e só larguei porque exatamente quando eu subi profissional, e muita gente não sabe que pela maluquice do meu pai, nós tínhamos 2 casas em São Gonçalo, e uma a gente morava, a outra o cara pagava aluguel para ele, e ele simplesmente pediu a casa sem avisar minha mãe. E um dia minha mãe tá lá lavando roupa em casa, no tanque. Simplesmente ela começa a ouvir nego batucando a casa, quando ela vai ver, o nego tá quebrando a casa. E ela fala, não, por que vocês estão quebrando a casa? Não, porque o seu Farinha mandou quebrar a casa. E aí ela falou, não vão quebrar. Deixa ele chegar, que eu quero conversar com ele. Quando meu pai chegou, ela falou, o que você vai fazer com a casa? Ele falou, vou fazer um campo de futebol. Pro Bismarck, pro Jaime. Não, você não vai fazer. Eu falei, vou. Né, o inquilino fica atrasando o aluguel toda hora e eu quero fazer um campo. Meu sonho é fazer um campo os 2. E aí ele derruba a casa, a terra lá com não sei quantos caminhões de areia e faz um campo. Tá lá até hoje? Tá lá até hoje, só que não tem mais o campo. Aí, depois de, sei lá, há 10 anos atrás, meu pai começou a ver que a barra estava meio pesada em São Gonçalo e ele também começou a ir lá pro Shekinah, ficar lá direto. Ele foi, acabou fazendo um estacionamento ali para os amigos, cobrava uma merreca, mas o quintal tem hoje. Mas ele fez o campo? Fez o campo. E vocês? Foi nesse campo Quantos que eu anos comecei, eu tinha 5 anos de idade. Que loucura. Então, maluquice, meu pai... É o grande incentivador, né? Porra. Não, eu entrava no quartel-general dele, que era o quartel da Cinelândia. Meu pai era o chefe do almoxerifado do quartel-general, e naquela ocasião faltava muita coisa na época, final da década de 70. Faltava feijão, arroz, porque a inflação era tão grande que o nego segurava para poder aumentar no outro dia. E eu lembro que minha mãe falava, pô, traz 1 quilo de feijão. Meu pai falava, não é meu, é da PM. Então a gente cresceu numa educação assim, muito, muito rígida, mas muito bacana, porque eu, meu irmão e minha irmã, a gente tem o caráter que nós temos hoje por causa do meu pai, por causa Sem do meu pai e dúvida. da minha mãe. O caráter familiar. Não, e eu entrava, Paulo, assim, do sentinela, que não podia mexer, falava assim, ô sargento, esse aí que você fala que vai ser o novo Zico. Aí meu pai falou, eu nunca falei isso pra vocês. Aí era a cozinheira. O coronel mandava me chamar. O coronel me chamava lá na sala dele e falava, você que é o conhecido Bismarck, isso com 8 anos, com 9 anos de idade, eu já treinando no Vasco. E aí, assim, na minha frente, ele nunca falava. Mas todo mundo falava, cara, teu pai enche o saco orgulho, da né? gente. Orgulho do teu pai. Teu pai enche o saco da gente Mas falando mas nunca te cobrou isso, né? nunca me cobrou. Assim, pô, você tem que me dar resultado, não? Não, pelo contrário. Eu acho que ele tinha um fascínio e um amor muito grande de me ver jogar. Sim. Porque meu pai foi um dos caras mais ruins que eu vi jogar futebol na vida. Aí ele queria ser jogador. E eu não sei de onde eu puxei, não sei de onde eu vi. Porque Porra, jogava nada e era pé frio, né? diz da minha mãe que o meu tio, irmão dela, era bom jogador, mas eu nunca vi. Mas meu pai era muito ruim. Meu pai é aquele cara assim que ele ia escolher o time, eu tinha que jogar no time dele de qualquer jeito. Então, para o ímpar. Aí, quando o cara ganhava, ele falava, não, você atrasou. Aí o cara, pô, como atrasei? Eu falei, você atrasou. Só por causa de me escolher. As 2 vezes que ele me deu um tapa mais forte, foi exatamente as 2 vezes que eu aceitei ir jogar contra o time dele. Não pode. Porra, paguei assim, toda a razão a seu favor. Mas imagina, tipo, um moleque de 7 anos, 8 anos, cara, só jogar no time do pai. Cara, as 2 vezes. Não é só jogar no time do pai, é carregar o pai nas costas, que o pai era ruim. E aí, quando eu aceitei, cara, eu lembro a mirada que meu pai me deu. Eu falei, pô, ferrou. E aí, assim, com 8 anos, 9 anos,
jogando no campinho, ele começou a bater em mim, que eu falei, pai, você vai machucar. Ele falou, futebol é pra homem. Eu tenho 8 anos. Tava magoado. Viu que tá? Não, até hoje a gente conta isso lá em casa, assim, que foram as 2 vezes que ele me bateu, mas a minha infância foi muito legal. Então, Bom, cara, que legal, que legal. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho da tua chegada no Vasco, cara. Você fala aí uma trajetória, mas você conta algumas histórias muito legais de observar já os grandes jogadores do Vasco e o principal deles, que é um cara que você tem um carinho, um amor, que eu poucas vezes vi um jogador amar tanto outro companheiro de profissão como você tem admiração pelo Roberto. Você acabou de dizer 2 ídolos, que são 2 ídolos do futebol, Zico e Roberto. Para quem está nos anos 70 aqui no Rio de Janeiro, nos anos 80, não tem como. Por mais que você seja Vasco, você não admirar o Zico, e por mais que você seja Flamengo, não admirar o Roberto. Era dividido ali, ó. Exatamente. São 2 caras que marcam, né? Os 2 eram respeitados Uma época. Uma época. Os caras que levavam 150 mil pessoas Exato. pro Maracanã. Exatamente. É isso aí. E resolviam, né? É. Entrava em campo e você- resolvia. Quando você- era um, era outro. Você ia ver o Vasco de Roberto Sem dúvida. e o Flamengo de Zico. Flamengo de Zico. Você ia lá e botava 150 mil pessoas toda Eu hora. peguei o Roberto no final, que eu sou português, né? Cheguei no Brasil em 80, tinha 3 anos. Com 5 anos, meu pai me levou lá para a final ver Vasco e Flamengo, com o gol do Marquinhos. O Roberto já jogava, acompanhei ali até 87, 88, e acompanhei o Bismarck começando, através na preliminar, que antigamente tinha A preliminar, gente acabou de falar isso. né? E, pô, o que eu via no Bismarck? Ele era um cara... Naquela época tinha muito bad boy, né? Era Romário, Renato, esse pessoal. E o Bismarck O era o Túlio, cara... que era meio meio. fanfarrãozão também. O né? Bismarck era um cara carismático. É. Tu não via, assim, na minha percepção da Bismarck. Não, sim, mas a gente falou sobre isso. a gente Ele era o acabou de falar anti-marketing. Exatamente. É o cara Mas que era o até cara... Aí, quando o Bismarck surgiu, assim, eu não acreditava, que falei, pô, o cara não faz nada de errado fora de campo. E joga tão bem. E é um craque. Ele vai substituir o Roberto, ele e o Sorato entra no lugar do Romário, na época, 88, se eu não me engano, né? Sim, sim. Né? Faz aqueles 3 gols em cima do Flamengo. O Bismarck arrebenta com o Flamengo também em qualquer jogo. 89 a gente foi campeão. Você era o 10. Sim. Com o Bebeto chegando, né? E, pô, e um cara que admira. Quando foi embora em 93, se eu não me engano, porra, eu fiquei triste. Eu falei, agora acabou o Vasco. O Bismarck, cara, ele tinha uma coisa que era Eu era muito torcedor, legal. mas não é porque eu conheço, eu até, pô, assim, eu fico muito emocionado de conhecer um ídolo da minha geração, né, que eu acompanhei mais de perto. Mas, assim, é uma situação que a gente jamais, eu não imaginar. Quem vai substituir o Bismarck agora? Pô, Paulo, uma parada legal que você falou de torcedor assim, eu tinha uma relação assim, eu olhava o Bismarck e via um torcedor em campo. Exatamente. Eu falava... Era a segunda pele, era a caminho do o Vasco. Vasco perdia, o Bismarck saia puto. Você via ele querendo ganhar, ele querendo... Eu nunca mais esqueço um jogo que marcou... Quando o jogo era à noite, assim, eu dormi 5 horas da manhã. E no outro dia, todo mundo lá em casa já sabia. Minha mãe me deixava quieto, meu pai me deixava quieto, porque eu não queria assunto com ninguém. Um jogo que me marca muito do Bis, que é aquele jogo da virada contra o Fluminense, da Taça Rio de 88. 88. Cara, a gente apanhava do Fluminense Sempre. Puta, sempre. Tava 1-0 Fluminense. Era uma desgraça aquilo. E era terrível. Eu tava atrás do gol ali. Eu tava naquele jogo. Cara, e é um jogo que era engraçado que o Romário era o único time que o Romário, com a camisa do Vasco, não fazia gol. Ele não fazia gol. Ele só foi fazer gol no Fluminense no jogo do gol de barriga. Sim. Ele faz o primeiro gol dele e perde o título, né? Jogava lá no Coisa Ruim. Esse jogo de 88, eu tinha 14 para 15 anos. Cara, porque eu chorei nesse jogo, quando o Vasco vira aquele jogo. Eu tinha 11 anos. Cara, e foi um dos momentos assim, pô, campeão da Taça Rio, não é um título... Mas era tão engasgado que a gente vinha de tanta porrada. Eu lembro que nós perdemos um jogo pro Fluminense. Não sei se você tava nesse jogo. Brasileiro, não foi? Não, foi um jogo assim, tipo um Taça Guanabara, que o Fluminense tava sem técnico, tinha tomado um monte de porrada, o Vasco era líder, o Vasco toma de 3-0 com fritas, assim, num jogo que eu não acreditei. Não tinha ninguém na torcida do Fluminense. Eu falei, cara... Washington... Pô, eu falei, cara... Depois. Isso foi 86, se eu não me engano. Por aí, é impressionante. Não, o Vasco quando o Vasco dentro, vira aquele jogo, você vê a cara do Bismarck. Eu lembro de, pô, depois quando tu vai ver o famoso videotape na TVE, com Januário de Oliveira, o nosso querido Sérgio Boccacci, o Aquiles Tirol. Cara, a cara dele, assim, gol,
pô, quando explode o Maracanã, a gente comemorando, não sei o quê. Cara, eu já ia Tu embora. fala, cara, 30 esse segundos cara me representa lá. Claro. Esse exatamente. cara era o cara que era vascaíno pra cacete, estava dentro desse campo e sofreu o que eu sofri na arquibancada, que eu não conseguia ganhar dele de jeito nenhum, e esse cara vira esse jogo. Esse jogo, pra mim, cara, é muito, muito marcante. Muito Isso aí foi marcante. uma virada de época, né? Porque o Vasco só perdia pro Fluminense Isso. e tava disparado atrás em relação Agora, à vitória. Pra Pô, muita, não, e pra muita gente não sabe, esse jogo foi o primeiro jogo depois que eu voltei da seleção, porque quando eu fui para a seleção, a gente foi disputar o Sul-Americano na Argentina e eu era o titular. Quando eu voltei, o Ira estava muito bem e o Lazzaroni manteve o Ira. E eu lembro que no segundo tempo, quando eu entro, o Flávio Dias, que era o Flávio Luiz Flávio, que era o preparador físico, falou assim: o jogo é teu. E esse jogo, depois o Ricardo Gomes, quando eu encontrei na seleção, falou para mim, ele falou assim: eu nunca vi um jogador entrar no segundo tempo e fazer o que você fez com tanta personalidade. E aquele jogo, para mim, foi tão marcante, porque a partir daquele jogo que eu fiquei como titular e nunca mais saí. E eu lembro que o Luiz Flávio falou assim: você vai fazer um gol. E eu acho que aquilo, mentalmente, para um garoto de 17, 18 anos, isso é tão forte, porque eu entrei com essa cabeça, que eu ia virar o jogo para o Vasco. E eu não me achava, como nunca me achei, eu nunca me achei craque. Mas ganhar de mim, sendo um adversário ou um companheiro para entrar no meu lugar, Você é muito competitivo. eu era assim. Eu lembro que essa seleção que eu fui para Sub-19, que eu tinha 16 anos, 17, no primeiro coletivo, o Gilson Nunes distribuiu os coletes e eu fiquei na reserva. Isso parece que foi ontem para mim, Fábio. Eu falei assim: ah, é? Então tá. Acabou o coletivo 2-0, 2 gols meus. Eu nunca mais saí do time, mesmo com 16, 17 anos. Então, quando o Vaguinho fala assim: cara, eu detestava perder. E perder ainda mais pro Flamengo, para mim, assim, perder contra o Fluminense, Botafogo, era muito marcante, porque ganhar dessas equipes que te dava um pouco do direcionamento para ganhar o campeonato. Então, assim, eu sentia muito. Então, eu era muito esforçado, eu treinava muito. Tanto é que todos os preparadores que passaram falam: você foi o melhor jogador que eu tive, porque os jogadores não gostavam de fazer a parte física. E eu só gostava de fazer a parte física, porque eu sabia que se eu tivesse bem fisicamente, eu era um jogador que não tinha velocidade e eu não tinha força, eu tinha técnica. E raciocínio rápido. E se eu não tivesse mais rápido que o meu adversário para poder fazer as jogadas, eu ia ser um jogador comum. E hoje ainda é um diferencial danado, né? Isso aí foi Eu falo para todos os meus jogadores: se você se esforçar na parte física, tiver 110%, você sempre vai jogar. Por que hoje o futebol está tão competitivo e tão físico? Mas se você tem um Everton Ribeiro que está bem fisicamente, o Everton Ribeiro, na parte técnica, vai sobressair. Então eu pensava isso. Se tiver mal, alguém chega nele. Quando eu fui para o Japão, eu pensei: cara, eu não vou conseguir jogar aqui. O primeiro jogo que eu vi, eu lembro até hoje, Verde Kawasaki e Aston Villa, um amistoso que teve. Acabou o jogo, eu falei para minha mãe: não desfaz das malas, não. Trouxeram o jogador errado. Mas porque o físico era principal? Era Intenso, uma né? correria. Eu já imaginava que o Japão, o preparo físico era pior. Não. É uma correria, sim, impressionante. Então, eu detestava perder, Wagner. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Não, só porque eu queria não respondeu do Roberto. Eu queria voltar, porque até que ponto essa sua competitividade... É engraçado você falar dessa questão física, porque a sacanagem com o Roberto é sempre que o Roberto não treinava. Então, por um lado, foi um exemplo meio assim. Mas vamos colocar o exemplo. Exemplo competição. Os fenômenos. Mas o cara ficava depois do treino lá 2 horas treinando. Mas eu queria te perguntar, vendo o Roberto em campo como torcedor, e você foi várias vezes ver jogo, o que o Roberto fazia sozinho em times do Vasco, que eram ruins, mas ele fazia sozinho, isso te inspirou para você ter
essa gana de, não, cara, aquele cara lá faz, eu também posso fazer, é por aí? Não, eu não imaginava que eu podia fazer igual a ele, mas que eu queria estar no profissional junto com ele, tanto é que quando eu subo com 16 Mas anos... qual é o a primeira exemplo vez, que o Roberto te dá, Bismarck? o exemplo Como jogador. de caráter, de bondade, de personalidade e, acima de tudo, de liderança. Roberto era um capitão que eu acho que eu me espelhei muito nele. Uma que a gente tem um caráter um pouco parecido. Então, o Roberto não precisava brigar com ninguém para poder mostrar para isso alguém que ele tinha que se esforçar mais, ele tinha que jogar mais. O Roberto, uma olhada do Roberto era uma olhada do meu pai, assim, dentro de campo. O Roberto nunca chegou e falou, pô, você não tocou para mim. O Roberto só dava aquela olhada assim e você fala, pô, Roberto, desculpa, na próxima. Então, assim, essa liderança do Roberto de forma natural era uma liderança técnica, era uma liderança de personalidade, porque o Roberto, aonde ele chegava, o carisma dele era muito marcante. Eu lembro que a gente ia jogar no Nordeste, das pessoas virem tocar no Roberto achando que estava tocando, sabe? Em Deus. Em Deus. É. Porque e ele sempre com aquele jeito dele, sempre de forma espontânea, sempre de forma carinhosa com todo mundo. Então, como você falou, o Roberto jogou em muitos times ruins do Vasco, que ele se sobressaía pelo talento dele. Porque quantos Vasco e Flamengo nós vimos, que o time do Flamengo era muito melhor que o time do Vasco, e o Roberto fazia gol, e o Roberto ganhava o jogo pelo Vasco, e o Roberto era marcante, definia. 81, então, cara, pô, tinha ganhado essa liderança, esse carisma, não vou falar de treinamento, porque de treinamento ele treinava aquilo que ele podia treinar, mas essa questão do treinamento, é bom você colocar, que é uma brincadeira, uma sacanagem que vocês fazem, mas vocês entendiam que era aquilo, porra, cara, deixa o cara fazer o que ele quiser. Ou você acha eu com 16 anos falar, ô Roberto, treina nada, né? Ninguém faz. Mas é que eu acho engraçado, você encontra. O cara ficava 1 hora depois do treino batendo falta. Não, mas peraí, mas no dia da. Sim, mas o Roberto. Físico... o Roberto treinava específico. Ah, tá. Assim, o Roberto já estava com uma idade de 30 anos ali, 30 e pouco. Ele treinava muito específico, ele fazia muito... Era diferenciado o treinamento de vocês. Ele fazia muito, sabe, trabalho físico, mas com técnico. Entendi. De finalização de gol, de bater falta. Sim. E fazer coletivo normal, que aí o coletivo, ele treinando o coletivo, aí você via uma diferença enorme. Porque tinha jogadas que... É uma referência. Ele fazia umas jogadas assim que você falava, cara, eu não tinha pensado isso. E o Roberto, assim, foi muito taxado no início da carreira. O Roberto é caneiro. Pelo contrário, o Roberto, no final da carreira, ele fez o Edmundo, ele me fez o Romário, fez o Mauricinho. Ele recuou abriu e começou a jogar como o Miller jogava no Palmeiras depois, só com a inteligência. E isso é de pessoas diferenciadas. Exatamente. É de cara assim que se eu treinasse o tanto quanto que o Roberto treinava, eu não ia jogar nunca. Porque eu era um jogador bom. E o Roberto, Edmundo, Romário e Bebeto eram jogadores assim, fora da curva. Eu discordo. Eu também discordo nesse ponto. Eu acho que você está nesse bolo, cara. É porque você é um cara muito simples, muito humilde. Exatamente. Mas eu queria te perguntar do Roberto, tirando aí as histórias das uvas, da cachumba, né? Que são as folclóricas. Aquele jogo de 93, eu queria que você contasse aquela história do intervalo que você perde o pênalti, que seria seu último jogo. Aquilo ali foi o momento mais emblemático seu em campo com o Roberto e ele não jogou? Foi. A postura dele, conta pra gente como é que foi. Vasco Fluminense. Estava no Maracanã e xinguei quando perdeu o pênalti. Foi aos 19 minutos. Acho que foi aos 19 minutos. E eu lembro que assim, eu queria sair do Vasco campeão. Então eu sabia que... Tu já sabia que ia sair? Eu sabia que ia sair, não, mas eu precisava sair. Ah, tá.
Então, assim, por tudo que aconteceu, 90 a gente não teve um bom ano, 91 a gente também não teve um bom ano, eu fiquei 6 meses sem contrato. Então, assim, eu achava que, sabe, Eu tinha chego a meu hora. ciclo no Vasco tava chegando a um momento, assim, que eu precisava sair. Em 90 a gente foi campeão e carregou a caravela e não foi, né? A gente não foi campeão em Foi cima e do não foi, Botafogo, é. por causa do Do regulamento. Botafogo ganhou no regulamento. E esse jogo contra o Fluminense, assim, eu tava de forma emocional muito sentido. Instável. Não estável, sentido, porque eu queria sair campeão. Entendi. Porque eu lembro que nós ganhamos o primeiro jogo e o segundo jogo foi num domingo. E no sábado tava uma algazarra na concentração. E engraçado que eu, por assim, toda a minha carreira, eu sentia quando meu time ia ganhar, quando meu time ia perder. É isso que eu ia te perguntar. Dentro Já do senti. vestiário. Não dentro do vestiário, mas, sabe, na concentração, no vestiário, eu sentia, hoje nós vamos ganhar. E eu lembro que o Joel fez uma preleção no sábado à noite para falar do time do Fluminense. E eu tava com a cara muito amarrada. E todo mundo falando aí, Bismarck não tá bem, Bismarck não tá bem. E eu tava tão preocupado, porque eu queria já ganhar naquele domingo, porque O último jogo foi na quarta, né? o último jogo foi na quarta. Nós tínhamos somado o maior número de pontos, então a gente levou um ponto de bonificação. Ganhamos o primeiro jogo, fomos para 3, porque eram 2 pontos. E se nós fizéssemos o quarto ponto, nós ganhávamos. E eu lembro que estava uma algazarra e o Joel falou, depois no final, Bismarck quer falar alguma coisa? E eu falei, nós vamos perder amanhã. E todo mundo falou, mas por que, Bismarck? Eu falei, porque a gente não está concentrado para o jogo, como a gente ficou da primeira vez. E vocês sabem o quanto eu quero sair daqui campeão, porque eu acho que o meu ciclo no Vasco está acabando. E eu quero sair daqui campeão, não quero sair daqui vice-campeão. E aí houve uma certa, não discussão, mas conversa entre os jogadores. E chegou no domingo, com 15 minutos de jogo, o Fluminense estava ganhando 2-0. E eu lembro que quando eu entrei no vestiário, eu nunca fui fazer isso. Eu entrei chutando tudo. Eu falei que nós íamos perder, A gente voltou para o segundo tempo, o Pimentel fez 2-1 e quase que a gente empata o jogo. Então esse jogo da quarta-feira começou a inverteu. A confiança que nós estávamos, começamos a não ter confiança para jogar na quarta. Se o Fluminense ganha, é campeão. Se o Fluminense ganha, é campeão. E aí, assim, emocionalmente eu estava muito abalado. Quando saiu o pênalti, que eu perdi o pênalti, foi o único jogo da minha vida que eu me desorientei dentro de campo. É como se eu não tivesse ali. Como se eu estivesse em transe com medo olhando de que o Vasco perdesse aquele título e eu ia sair marcado. E eu não queria sair marcado. Mas você não ia sair marcado que tu já tinha dado muito chute. Não, mas de qualquer maneira, na minha cabeça, como o Maguinho falou, como jogador e como torcedor, o que te marca numa equipe são os títulos. Claro. Então, assim, eu falei... bem, né? Acabou que eu saí do jogo, assim, acabou o primeiro tempo, o Roberto desceu a tribuna, o Roberto, pela experiência dele e pela vivência dele, ele viu, e se vocês forem ver o videotape, vocês vão ver que eu toco muito pouco na bola depois. Eu sumo do jogo. E foi literalmente o único jogo que eu sumi. E aí o Roberto desce, e quando eu tô saindo de campo, ele vem, me abraça, e eu falo para ele assim, vou pedir para sair. E ele falou, não, você não vai não. Você não vai mesmo. E eu falei, eu vou pedir para sair porque minha cabeça não tá boa. Eu não vou ajudar. Ele falou, não vai. E ele entra dentro do vestiário, ele fica do meu lado o tempo inteiro na preleção, falando, você não vai pedir para sair, você não vai pedir para sair, até que eu chego uma hora assim, que aí eu volto e falo, não, eu não posso sair. Se eu sair, eu vou estar mostrando covardia. E você tinha liderança dentro do E aí, e aí que me marcou muito, muito forte, e eu falei pro França em dezembro, quando eu encontrei ele, os jogadores se reúnem
antes de voltar ali para entrar na boca do túnel, antigamente no Maracanã, os jogadores se reúnem e falam, nós vamos ganhar para você. E aquilo me emocionou muito, porque eu sei que só voltar para o segundo tempo e o jogo foi horrível. Horrível. Foi um dos piores jogos que eu participei na vida. Mas quando acaba o jogo, Fábio, você vê que eu choro tanto, mas tanto, é de alívio. Porque tinha 500 quilos de peso nas minhas costas. E foi exatamente, literalmente, o último jogo que eu faço. E se não é o Roberto, né? Do Vasco. E se não é Roberto, tô não terminar eu ia pedir para sair. Incrível, né? Era capaz do Joel, talvez o Joel não ia permitir. Mas eu ia falar. Cara, como é que... A gente faria aqui uma conversa com o Bismarck de horas, né? Porque tem muita história para contar, mas eu tenho muita curiosidade de saber da tua passagem no Japão, Bismarck, porque você é um cara que vai para o Japão numa época em que não era tão assim, né? Tava começando. Tava começando. Você chega lá num país meio inóspito em termos de esporte, né? Não tem aquela divulgação, aquela coisa toda. Já tinha o Zico já fazendo sucesso, e você chega meio, né? Você vai para o Verde, não é isso? Vou para o Verde Kawasaki. Verde Kawasaki. Como é que foi, cara? Adaptação, hábitos, é muito difícil. No início a estrutura era realmente ruim, não era essa estrutura toda. Como é que você acha, pela tua postura, isso foi fundamental para você prosperar no Japão? Se você fosse um cara maluco, doidão... Eu vou te falar que, assim, você começou a falar lá no início de que eu sempre acreditei muito em Deus. E acho que se eu fosse para qualquer outro lugar, eu não ia ser tão feliz como eu fui no Japão. Eu tive a oportunidade de ir para o Bayer Leverkusen, nessa transição que eu fiquei sem contrato, aí o Eurico não quis me vender. Depois teve para o Celta de Vigo, um pouco antes do Verde Kawasaki. E eu sei que eu fui para lá porque, sabe, tinha a situação da mão de Deus ali para que eu fosse para lá. E eu lembro que, quando eu chego no Verde Kawasaki, a estrutura do Verde, Fábio, era extremamente impressionante. Tinham 4 campos de treinamento naquela época, hein? O Vasco não tinha um campo de treinamento. A gente só treinava em São Januário. Tinham 4 campos de treinamento, um deles de grama artificial. A sala de musculação era de última geração. O CT, você tinha de tudo no CT. Você comia no CT. Se quisesse dormir. Então, a estrutura que um primeiro campeonato profissional que eles já tinham se estruturado era imensa. O time tinha quanto tempo? O time já tinha muito tempo, só que profissional foi o primeiro ano. 93 foi tinha algum patrocínio? O governo bancava? Não, o patrocínio do Verde Kawasaki era o maior jornal do Japão, chamado Yomiuri Shimbun. Shimbun é jornal. E eu queria tanto me adaptar. Tinha mais brasileiro, bicho? Tinha o Ramos, que era naturalizado, tinha o Kazuki, que já tinha jogado aqui, que é japonês. Kazuki joga até hoje. Kazuki joga até hoje, com 54 anos. Tinha o Pereira, que zagueiro, jogou no Guarani. Sim, sim. Tinha o professor Luiz Flávio, que me levou, que era o preparador físico. Tinha o Toninho, que era o intérprete. O treinador era japonês? Era japonês. Matsuda. E eu lembro que, assim, eu queria me adaptar tanto que, para mim, estava tudo bom. Eu nunca tinha comido comida japonesa, botaram ao vivo para eu comer um sashimi. Eu adorei. No primeiro dia que eu comi, eu adorei e filmaram como se fosse, assim, eu acordando, indo para o treinamento, voltando, comendo a comida da minha mãe. E à noite... A sua mãe foi contigo? Foi comigo. E para mim foi muito, muito importante. Agora, mas te filmaram para quê? Não, é porque a TV queria patrocinador, né? Queria me filmar assim para botar na TV. Agora, na tua concepção, assim, o que eu imaginei quando você foi para o Japão, que você vinha muito bem. Tu tinha vindo na Copa do Mundo de 90, o Vasco tinha sido campeão e não foi carioca de 90, depois foi campeão em 92, bicampeão em 93, eu imaginaria que você estaria dentro do elenco em 94. Você indo no Japão, tu não acha que atrapalhou a tua carreira na seleção? Eu fui consciente.
É. Que você abriria a mão de uma Copa do Mundo. Até porque você vinha sendo convocado. Não, eu vinha participando do sendo grupo. convocado, só que eu já contei isso para vocês. Teve um jogo que para mim foi fundamental, que foi, se eu não me engano, Brasil e Bulgária em Ribeirão Preto. Tava jogando. Stoichkov tava jogando na Bulgária? Tava jogando Mauro Silva, Dunga, Raí e Neto. Dos 4, só o Neto que não foi para a Copa do Mundo. 3 eram titulares no primeiro jogo contra a Rússia. No banco, tava eu, Edmundo, Evaí, Edilson e Rivaldo. Falei assim, eu posso estar entre os 40, mas não sei se eu estou entre os 23. Sim. Porque eram 23, agora aumentou, né? Foi para 26. 26. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque o Palmeiras estava sendo o time da época, Era. ganhando tudo. E esses caras estavam jogando muito. Tá voando. E eu falei, caramba, cara. E muitos deles não A foram. vaga pro meio campo vai ser difícil. Aí, quando apareceu o Japão, eu falei, cara, eu vou abrir mão para poder ajudar a minha família. A grana era boa? Na época já pagava? Não, Porque não, eu fui ganhando razoável. Aí, nesses 7 meses, porque eu fui emprestado. Eu não fui não foi indefinido, vendido, não. Eu fui emprestado por 7 meses, voltava e o passe era do Vasco. Tinha uns eu falei, 15%, cara, né? eu preciso arrebentar aqui. E foi de boa a saída do Vasco? O Eurico liberou, tranquilo? Como é que foi? Por incrível que pareça, cara, ele não queria, mas eu falei para ele que era... Ele já tinha feito isso comigo com o Bayer Leverkusen, já tinha dado errado contra o Celta, com o Celta de Vigo. Eu falei, não, você tem que deixar eu ir. E eu fiquei pensando exatamente isso. O Parreira não vai saber de mim, mas eu volto e se der tudo errado lá, eu volto ainda faltando 6 meses para a Copa. Sim. Então, se eu arrebentar no Campeonato Carioca, porque o Parreira estava me convocando, eu jogando no Campeonato Carioca. Então eu falei, eu vou ter a oportunidade de ir de tentar ir se eu estiver arrebentando mesmo. E aí fui. Deu certo. E deu certo. E na volta, aí o Eurico não queria que eu voltasse. E foi exatamente isso quando... Não queria que você voltasse para o Vasco ou para o Japão? Não queria que eu voltasse para o Japão, para 94. Sim. Porque eu fui em 93 e voltei em janeiro. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha feito um pré-contrato com o Verde Kawasaki. E os caras falaram, não, você vai lá, esse primeiro contrato teu, eu fiz um contrato de 3 anos, esse primeiro contrato você vai lá e paga uma parte do Vasco. Aí quando eu voltei, eu falei, cara, vai ser difícil, né? Porque o Eurico vai encasquetar de novo. Aí eu levei meu pai, minha mãe, levei o Roberto e levei um amigo na época em comum. E quando o Calçada chega... O Roberto também foi? Roberto, eu levei o Roberto. O homem tá sempre salvando. O Roberto sempre me salvando. Sensacional. Porque eu pensei assim, cara, se eu for sozinho, o Eurico... Vai te engolir. Vai engolir. Não vai engolir porque a gente acaba brigando de novo. Cara, eu vou levar meu pai e minha mãe para sensibilizá-los e o Roberto... Conciliador. E aí o Calçada, que tava na hora, falou, não, Bismarck, por mim, não tem problema e tal. E era boa a grana pro Vasco? Dava um dinheiro legal? Dava. Né? Eu paguei do meu bolso, mas dava. Tu pagou do teu bolso? Eu fui o primeiro jogador, comprei o meu próprio passe. Aí vendeu pro Verde? Não, já tinha mais 2 anos de contrato. Já né? tinha mais. O primeiro ano eu peguei uma parte e vim aqui e paguei. E eu lembro que ele foi entrando na sala, aquela sala lá em cima, falando, você vai porra nenhuma pro Japão de novo. É o tricampeonato, o Vasco não ganhava, acho que desde 47, alguma coisa assim. Você é meu melhor jogador, eu não posso abrir mão de você. Não, acho que foi o primeiro. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. O Vasco Tri foi o primeiro. Primeiro e único, Bi né? tinha. E aí já tinha sido 3 já. Não, Foi Bi. Foi bi, porque o time, o Expresso da Vitória não conseguiu É. ser. Eu não sei 45, se... 47, 49, 50, É. 52. Foi. Aí Foi ele o tri. falou, não, você é o meu melhor jogador, não vou deixar você ir. Eu esperei ele acalmar, ele sentou. E aí eu comecei a falar toda a minha história.
isso tudo que eu tô falando hoje aqui, Falou lá. eu falei pro Eurico. Como que eu cheguei no Vasco, de que forma, quem me ajudou, o meu pai derrubando uma casa, toda essa história que eu contei aqui hoje, eu contei exatamente em 94. E aí, ele olhou para mim e falou assim, você trouxe todo mundo para me sensibilizar. Eu falei, sim. Aí ele falou assim, quanto você vai ganhar lá? Eu falei, nem meu pai e minha mãe sabem. Ele falou, não, fala aqui para mim. E eu falei. Quando eu falei, ele me olhou e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, tô. Por isso que o senhor não pode fazer isso comigo. Era quantas vezes tu ganhava aqui? Dá para comprar um cimento contigo. Não, mas tipo assim, proporcionalmente, é uma coisa absurda. Aqui a gente não ganhava nada, Paulo. Aqui a gente não ganhava nada. Então, essa proporção, já no primeiro contrato que eu fui, eu pedi pro japonês desistir. E o japonês falou, eu pago. E você sabia que ia mudar a tua vida, né? Mudar a vida da tua família. E aí Independência financeira. foi uma opção. Acima de tudo, tem um profissional. Foi uma opção de vida. Eu fiquei chateado contigo. Do que esportista. Uhum. Foi uma situação independência, assim. né? E aí eu lembro que ele liga e fala o nome da nossa secretária. Marlene. Não é Marlene. Denise. Denise. Quando ele pegou aquele telefone para falar, Denise, vem bater aqui a rescisão do Bismarck. Aí eu falei, pô, há 4 anos atrás eu tive uma briga com ele e agora ele tá me liberando. E eu acho que deu tudo certo, porque o Vasco também foi tricampeão, o Jean e o Ian estavam subindo, o Ian ainda precisava se firmar, o Jean já tinha jogado conosco como titular no ano anterior, então acho que deu espaço para todo mundo. E você brilhou lá, cara, no Japão. Você virou ídolo, virou boneco. Só faltou aparecer em filme lutando contra aqueles monstros lá. Spectreman. Bismarck e Ultraman. Spectreman lutando para destruindo Tóquio. E vou te falar que o Ultraman, pra mim, era um ídolo quando eu vi em São Paulo. Era Spectreman. Spectreman, eu peguei o Ultraman. E pegou o crescimento também, porque eu lembro que nos anos 90 chegou a transmitir o campeonato japonês aqui. Para TV Cultura, eu acho. Acho que foi TV Cultura. Era para Manchete. Isso. Manchete. Eu lembro, cara, e muitos Só jogadores começaram aí. O legal é que o comentarista já sabia quanto era o resultado. Porque passava, na verdade, era o tape, né? Era o tape, não passava ao vivo. Aí eu lembro que muitas vezes eu via o cara falando e o cara falava, eu acho que esse time vai virar, hein? A gente podia começar a ver os tapes do Vasco, né? Pra comentar vai ser melhor. Pô, eu lembro que começou com vários jogadores grandes do mundo indo pra lá. Cara, eu lembro assim, eu tinha... Totó Esquilate, Lineker, Edilson, aquele Yugoslavo. Stankovic, não era? Stankovic. Um dos caras mais chatos que eu joguei na minha vida dentro de campo. Mas um dos caras mais craques que eu vi na minha vida. E hoje é, não sei se é treinador. Lá no Japão. Não. Ele tá na seleção. Na seleção. Na seleção da Sérvia. Que vai ser nosso adversário. É verdade. É porque a gente sempre confundia com o Stoichkov. É Stoico. É Stanko. Eu acho que é Stankovic. Mas é engraçado que depois... Não, é Stoichkov. A gente encontrava depois, assim... tinha muito jogo festivo, então tinha a seleção dos japoneses e a seleção dos estrangeiros. O cara fora de campo era um amor. Dentro de campo era chato e eu para perder pro Nagoya, cara, eu não queria perder pro Nagoya de jeito nenhum, porque ele jogava. E quando eu tomava de 3-0 do Nagoya assim, e passava com um sorrisinho de canto, eu falava, rapaz... Agora, você jogou no Verde e depois você foi jogar no time do Zico, né? No depois fui jogar no time do Zico, porque estava terminando meu contrato com o Verde Kawasaki. Eu gostava tanto do time. O Verde Kawasaki foi um time tão importante na minha vida, como foi o Vasco e foi o Kashima, porque eu era o único jogador que fiquei 3 anos ganhando a mesma coisa. Parecia que eu tinha voltado ao Vasco. E o clube queria me abaixar o meu contrato menos 23%. Isso que eu ganhei todos os títulos que você possa imaginar pelo Verde.
E nunca tinha pedido um alfinete a mais do que eu tava jogando. Porque hoje em dia o cara é campeão, vai lá Tem e fala, bônus, pô, vou dar uma é, mordida aqui. É. E eu nunca tinha pedido nada. E na hora de renovar, eu gostava tanto do time que eles quiseram abaixar menos 23%. E eu, para ficar, eu lembro que era véspera de Natal, porque Natal a gente jogava lá porque eles não comemoram. Porque eles comemoram o dia do Imperador, que é dia 23. Uhum. 25 eles não comemoram, então teve jogo. Isso no dia 24 para 25, eu fui chamado ao clube para poder conversar. E a gente conversou e eu falei para o presidente, em vez do senhor me abaixar menos 23%, me abaixa só menos 17%. Caramba. Porque dava um número lá redondo que eu falei, cara, para mim tá bom. Uhum. E eu estiquei a mão assim, o nome do presidente era Murichita, e ele fumava muito. Eu estiquei a mão assim, para ele apertar minha mão, e ele não apertou. E no dia... isso 23, no dia 24, ele fala que quer reunir de novo. Eu chego em casa, Fábio, que ele não aperta minha mão, eu falo para minha mãe, arruma as coisas, nós vamos embora. Eu não tinha contato com ninguém do Brasil, contato com ninguém do Japão, eu falei, nós vamos embora. E aí teve uma outra reunião no outro dia. Aí eu fui e comecei a chorar. E tinha a intérprete, chamava Dona Naoko. E ele fumando, ele começou a ficar preocupado, começou a apagar o cigarro. E a Dona Naoko falou, ele tá perguntando por que você está chorando. Aí eu falei pra Dona Naoko, então eu só traduzo para ela que eu tô chorando porque eu não quero mais jogar aqui. Aí ela traduziu, ele arregalou um olho. Ele falou, mas por quê? Eu falei, porque tudo que eu fiz para esse time, se você ontem tivesse apertado minha mão, eu te pedindo, em vez de menos 23, menos 17, Ela tava reduzindo. eu ficaria. E você não teve respeito pelo que eu fiz aqui. É. Então eu vou embora, porque não era para você me diminuir menos 17 te pedindo. Era para você me dar um aumento de 50%, de 100%. Mas eu não quero mais ficar aqui. Aí ele ficou desesperado. Aí a Dona Naoko, eu lembro até hoje que a Dona Naoko ficou assim, mas você não vai ganhar isso lá no Brasil, hein? Aí eu falava assim, Dona Naoko, eu não pedi a tua opinião. Eu tava tão estressado, cara, que aí ele falou, não, já que não fala pra ninguém, quando você sair daqui eu vou. Eu falei, vou falar. Quando eu sair daqui, vou falar pra imprensa que eu não sou mais jogador do Verde. E a gente tava indo jogar uma semifinal. Caramba, e depois no meio a do final da Copa do Imperador, que é no dia 1º de janeiro. E aí eu saio, a imprensa pergunta, aí a Dona Naoko era só do contrato, não era do time, aí vem o Johnny, e eu já falava também japonês, aí eles perguntam, e aí, vai renovar? E eu falei que não ia renovar, porque não tinha chegado a um acordo, não entrei em maiores detalhes. E aí, passaram 2 dias, saiu em todos os jornais, e foi assim, os jogadores ficaram muito chateados, porque os jogadores gostavam muito de mim. E aí o Jorginho me liga. Ele fala, pô... Jorginho lateral. Jorginho que tava no lateral. Kashima. Aí o Jorginho me liga, o Jorginho tava operando o joelho aqui, aí eles tinham sido campeões. Foi o primeiro ano que o Kashima foi campeão, em 96, aí ele fala, pô, me falaram que você não vai renovar com o Verde. Eu falei, não vou não. Ele falou, pô, eu tentei te levar pro Bayer Leverkusen e não consegui. Quer ir jogar comigo no Kashima? Aí eu falei, pô, o que você acha? Ele falou, então vou falar com o Zico. Porque o Zico, depois eu fiquei sabendo, o Zico pediu o Jorginho para me ligar. Tá. Aí o Zico me ligou, tipo, 2 horas depois do Jorge. Falou, você quer vir pro Kashima? Eu falei, muito. Aí ele falou, meu advogado, Dr. Antônio Simões, vai te ligar. Me ligou, eu ia ganhar menos 23%, passei para ganhar mais 20%, e Aí se tá ele bom. falasse 10%, eu também ia falar, tá bom. Ainda bem que o cara não apertou tua mão, hein? Saiu colocado, saiu tu tem que agradecer ele. E aí, Pô, o cara tá com a mão suja, bicho. Ele não quis apertar tua mão, pô. Defendeu o Japão. Tá fumando mais cigarro. cinzas, Não, e depois Nicotina. isso teve uma repercussão danada, porque depois que eu assinei com o Kashima, Era o maior rival? Foi, Não. é o maior É o rival. maior rival.
Eu só fui assinar com o Kashima depois que passou o ano que eu voltei pro Brasil. Ele ganhou, o Verde ganhou ou perdeu? Ganhou o campeonato. Eu Então tá graças campeão. a Deus, assim, toda vez que eu saí de um time, o time foi campeão. Isso foi Que bom. com o Vasco. Mas isso você foi jogou com... esse jogo do dia primeiro? Joguei, Jogou, né? fiz gol, Uhum. ganhamos de 3-0 do Hiroshima e fomos campeões e fizeram uma festa bonita para mim. E aí no outro ano eu estava no Kashima e o primeiro jogo do ano, por que depois eu fiquei sabendo que ele não quis renovar comigo? A Nike estava muito forte, estava entrando o Verde Kawasaki. E tinha um jogador chamado Maizono, que era um dos maiores jogadores da seleção olímpica e japonesa da seleção principal, que eles queriam levar esse jogador pro Verde. Esse jogador jogava na minha posição. E aí o primeiro jogo do ano da Recopa é o ganhador da Tenohai contra o ganhador da G-League. E eu jogando pelo Kashima. E a gente tá perdendo 2-1. O Jorge foi expulso com 10 minutos de jogo, deu uma voadora no cara. Imagina, Jorginho. Jorginho. Não acredito, A gente jogando possível, com menos. A gente jogando com menos 1. Faltando 10 minutos, eu faço 2 assistências pro Mazinho. E o Mazinho faz 2 gols. Mazinho, centroavante, que jogou no centroavante, Bragantino. jogou no Bragantino, jogou no Flamengo. Jogou no rival aí. Aí, quando eu tô entrando dentro do vestiário, o Zico me abraça e fala: sabe por que eu te trouxe pro Kashima? Eu falei: não. Ele falou: porque você não perde título. E aí eu tive uma trajetória muito maior no Kashima. E o Maizono jogava no outro time? Jogava no outro time e... Ele era Maizono. Maizono. O Bismarck era muito mais que Maizono, né? Mais ou menos. E não deu certo. Não deu certo lá porque eu dei certo no Verde porque tinha o grupo do Cazu e o grupo do Ramos. E tinha o meu grupo do meio. Eu nunca me metia com o grupo dos caras. Uma vaidade danada, os caras eram realmente estrelas no Japão, e eu sempre fui fazer o meu e não quero saber de grupo aqui, não quero saber de grupo aqui. E o Maizono foi pra lá, então era mais um. Era mais um. Aí transformou aqui numa Maizona. E aí quem tava no Kashima lá nessa época? O Jorginho? Era o Jorge, o Mazinho e o Rodrigo Mendes. Tá. Rodrigo Mendes. O treinador era o João Carlos. E de fora tinha Marcelo Pote, preparador. Não tinha. O Kashima sempre foi um time de contratar brasileiros. O Alcindo. Não, o Alcindo tinha saído. Já. Tinha saído. E o Zico era o... Zico era o General Mendes. O Alcindo também era lá, vendia aquela peruca cabeluda dele lá. Diretor técnico. Tu fez sucesso lá com o negócio de boneco, essas coisas mesmo? Fiz. Fez mesmo? Não tem nenhum guardado em casa? Tem. Todos com o Lorenzo. Você vai no quarto do Lorenzo, tem uns bonecos lá de criança e tem uns 4 mil. E a língua, bicho? Difícil demais de aprender? Como é que você foi na porrada mesmo, não? Eu aprendi porque... É mais fácil falar ou escrever? Não, eu aprendi porque eu comecei a ser sacaneado. Eu comecei a ser sacaneado pelos japoneses. Como a gente faz aqui com eles, os caras fizeram comigo. Então, toda vez que eu chegava num lugar, e assim, um dia exato, o Kazu estava na mesa. Por isso que o Kazu falou assim: você sabe o que você falou? Eu falei: não, falei que era um prazer. Não, bicho, você não falou isso. E aí eu não posso falar aqui. Porque também ensinam o que faz aqui palavrão, né? Não, mas pesado. O negócio pesado. Você falou em japonês? Falei em japonês. A gente tava fazendo uma onda, né? Tinha menina na mesa, tinha homem, todo mundo começou a rir. E as meninas eu vi que ficaram envergonhadas. E aí depois o Kazu falou: bicho, você falou isso. Eu falei: não falei. E os dois malucos, os maiores malucos do time, era o Fujiyoshi e o Nagai. E eu saía com os dois. E eu falei: cara... Você saía com os bad boys? Não, é pior que não. Os dois eram malucos, assim, de... Zoação. Não, de zoação, mas não faziam... quando bebia um pouquinho, eu não bebia ainda, então eu ficava, porra, esses caras estão fazendo o que aqui? Gostei do ainda. Não, pra você ter ideia, esse Fujiyoshi uma vez, no karaokê, e ficou literalmente pelado em cima do karaokê. Imagina pessoas que não conheciam ele, não me conheciam. Aí eu comecei a pensar assim, cara,
sai no Jornal Nacional amanhã, ex-jogador do Vasco, pelado em cima da mesa em karaokê. Eu falei assim, cara... Bismarck conseguiu ver Falei- se aquilo tudo é lenda ou não. Não, verdade. pior se sai o Bismarck com o japonês pelado em cima da mesa. Pô, aí é pior. Não, eu comecei a pensar isso. Aí o que eu fiz? Eu falei, vai dar polícia. Foi literalmente pelado em cima da mesa, com um monte de Aí gente pensou em que japonês, vai a dar gente merda, não né? conhecia. Era um salão assim que você ia pro palco e cantava o karaokê. Cara, eu fingi que fui no banheiro, fui embora. Eles ficaram me procurando. Pelado ou vestido? Não, depois eles ficaram me procurando. Cadê o Bismarck? Cadê o Bismarck? Eu já tava palitinho de fora, né? Não, eu já tava em casa. Aquele Eu já tava rastezinho. em casa. Aí, 2 dias depois que a gente encontrou no treino, ele falou, já que foi aonde? Eu falei, fui aonde? Fui embora, Pô, né? Ser pelado em cima da mesa, fugiu. Eu falei, cara, eu tenho que aprender. Vem Aí cá. comecei a estudar. Eu queria que você falasse, pô, que essa história é maravilhosa, do contrabando lá, de contrabando entre aspas, né? Como é que chegavam lá, a famosa Kombi da comida, das novelas, das fitas? Não, a gente começou a frequentar uma igreja que eu e minha mãe, que um dia Sua mãe ficou o tempo todo com você lá, né? ficou dos 10 anos, ficou uns 6, 7 anos. Seu pai foi também, não? Não, meu pai nunca pegou. Senão Avião. perdia, né, o time. É, Se fosse. também isso, também isso. Não podia assistir o jogo. Não, essa história é legal, Wagner, porque aí o cara falou assim, vou embora porque eu vou assistir o Fantástico. Aí eu ouvi aquilo e falei, Opa! domingo, Fantástico. De hoje ou da semana passada? Aí eu falei, pô, meu irmão, qual que é esse esquema aí do Fantástico? Ele falou, não, é um senhor que Fantástico. tem uma van que passa na tua uma casa van? e alugava fitas VHS de 15 dias atrás daqui. Filmava e Como é que botava, pode, né, cara? fazia não sei quantas fitas. Isso alugava, era uma locadora. Na verdade, era uma vendinha dentro da van. Ele vendia feijão, vendia Onde é que ele arrumava revista. Não sei qual era o esquema dele. Eu só sei que eu peguei o telefone do cara e falei, pô, liguei pro seu Nakata. Seu Nakata, aqui é o Bismarck, deu o endereço e passou lá. Eu aluguei, sem brincadeira, umas 40 fitas. Caramba. A gente tinha até... Aí tu se atualizou no tinha que um tava acontecendo programa no no Brasil. SBT, eu acho que Aqui Agora, Lembro. que era um Agora, programa... Gil Gomes. O homem É isso aí. O homem estava andando. É isso aí. Cara, até isso, Pesca e Companhia, a gente estava, eu e minha mãe vendo. Todo programa que TV tinha do Pau. Brasil, Globo Rural, eu e minha mãe vendo. E aí a gente começou, a cada 15 dias, ele ia lá, pegava as fitas Não, peraí, que só tinham para deixado. explicar para quem tá vendo que é jovem, porque não tinha nada, né, cara? Não era o que era hoje, né? Não tinha TV internacional, Internet, nada disso. internet, pessoal, não tinha internet, não tinha TV a cabo, nada TV a disso. cabo, não tinha nada Isso aí disso. 25 anos atrás. Né? Você ligava a televisão, japonês. Não, só tinha japonês, mais. só Tinha- japonês. Daí, cara, Esse programa é ruim, né? Não, para você ter ideia, Fábio, assim, eu lembro um seriado que a Glória Pires fez chamado Memorial de Maria Moura. Maria Né? Moura. Era isso. Lembro. Eu e minha mãe assistimos aquilo, eu acho que em 3 dias. De tão fascinado que nós ficamos com a série, que a minha mãe falou, vamos ver mais uma fitinha? Eu falei, pô, mãe, meia-noite. Tu não foi A treinado. gente já- Não, como era folga, aí Ah, tá. não precisava treinar. Mas tudo que a gente botava, Jô Soares, Jô Soares 11h30, 11h30, né, SBT. Faustão, Fantástico, a gente só botava domingo, 8 horas da noite. Bom, aí. Porra, que mistério. Como é que o seu Nakata É, conseguia isso, Gostaria cara? de saber, Porra. como é que você... Devia ter algum esquema, Ia ou pelo- pela JAL, ou pela Correio, alguma coisa. pela Varig, Isso. porque a Varig existia ainda, então... Com certeza. Os de brasileiros avião. tinham a Varig e o Banco do Brasil como assim, estou em território nacional. E quanto era? Curiosidade. Quanto era custava? caro cada fita? Cara, não era Era aluguel, caro. né? Não era caro, mas eu fazia tipo um pacotão com ele. Entendi. Você na época Negociava. trocou de Kombi 2 vezes. Eu comprava revista, eu comprava biscoito, eu comprava feijão,
Minha mãe descia também na van e Genial, cara. comprava o que ela queria. Então, Chegava alimento perecível também, uma linguiça. Mas tinha não, carne. tinha. Ele Era vendia comida também. Era literalmente porra. uma vendinha. Brasileira. Ele abria todas as Não, portas peraí, da uma van. vendinha é o cacete. Porra. Pô, o cara era um supermercado, cara. Ele era cara era um um mercado visionário. ambulante. Era um mercado Visionário. ambulante. E aí o cara. E tinha comida também? Comida, brasileira. Comida Mas brasileira. você não podia levar na mala, né? Assim, ou poderia. Você Não né, dava Giovanni? problema lá no dia a dia, não? Alguém olhar, uma polícia? Não. Chegava Não tanto, dava, né? Não dava. E como é que você se virava lá pra comer, bicho, quando não tinha o seu A minha macabro? mãe fazia comida em casa. Mas que Não, comida? qual comida? Comida, arroz, feijão. A gente conseguiu. Mas conseguia Sempre lá, tinha. né? Conseguiu. Aí é caro, né? Conseguiu. O arroz de lá mesmo. Aí Sim. minha mãe. Arroz tem a beça. Minha mãe sabia fazer o arroz parecido com o daqui, então. Mas, pô, e os jogadores iam na minha casa, se convidavam para poderem almoçar na Conta uma minha história casa. dessa. Podia vender a Não comida. tem uma, não. Quem é o jogador que fala no dia? Eu posso ir almoçar hoje? Como é que O Cazu falava. o Cazu? Posso ir na tua casa almoçar hoje? E aí, pô, o Cazu comia Bacana. 2, 3 pratos de feijão com arroz, que minha mãe tinha que fazer mais arroz, cara. Os jogadores, quando iam na minha casa, assim, Prejuízo. 2, 3, esse Nagai e Fujiyoshi, cara, eu falava pra minha mãe, comia se pelado? prepara. Não. Os meninos estão melhor indo não, aí, os meninos estão indo aí. Minha mãe tinha que fazer outra panela de arroz, porque o arroz ficava pronto rapidinho. Eu tinha uma panela elétrica, naquela época eu já tinha essa panela, então minha mãe aprendeu a fazer rapidinho. Tecnologia Cara, lá era comiam- muito avançada em relação aqui, né? Em termos de tecnologia, sim, mas Vida social. engraçado que eu só fui ter telefone 94, 95, 93 já tinha e eu não queria telefone. O E aí celular, tijolão? eu tinha um telefone só para poder falar com minha mãe e tal, mas eles sempre tiveram, Sempre na principalmente frente, né? de telefone. Agora, um baita mais país, né, avançado. bicho? Um puta de um país, Cara, vou te né? falar que todo mundo precisa fazer uma viagem ao Japão um dia. Porque O que te você marca, aprendeu? te marca. O que te trouxe assim de benefício para a tua vida? Em termos da cultura de lá? Cara, uma que o certo é o certo. Disciplina, né? Eu já tinha um japonês em casa, né? Meu pai era meio. Então já foi preparado. com a espada de samurai. né? Japonês de São Gonçalo. Né? Isso aí, um japonês de São Gonçalo. Então, assim, horário. Disciplina, né? Disciplina. Cara, lá, assim, não tem jeitinho. E tudo funciona, né? E tudo funciona. Não tem jeitinho. Ó, o trem vai passar 22h02. Passa. 22h02 tá lá. Caramba. Pô. Desde essa época. Aqui passa 22 e 2, do dia seguinte. não passa. Não, pode e ser, engraçado, sabe o quê? É que eles gostam muito do brasileiro. Muito. Eu acho que por terem vindo muitos japoneses naquela época, e hoje, assim, na minha época, tinham 300 mil brasileiros trabalhando em fábricas no Japão. Então, assim, movimentava muito a economia daqui e de lá, principalmente daqui, porque os DKSEC e NICEs mandavam muito dinheiro para cá para poder ajudar as famílias aqui. Então, assim, ser sério, o horário, fazer as coisas certas. O certo, né? E você, É o que é certo. e você O que é é certo, reconhecido até hoje, né, bicho? Você volta ao Japão agora. Tem 3 anos que eu não vou por causa da pandemia. Mas, assim, acima de 30 anos, se eu estiver na estação, vem falar comigo, vem pedir uma foto. Uhum. Até quando o Inter foi campeão, eu fui porque eu tinha jogadores no Inter, né? E a gente parou antes do estádio assim para comer num restaurante que era em vidro. E aí daqui a pouco foi juntando gente assim, até hoje quando algum dirigente do Inter me encontra, eu falo: isso é o rei do Japão. Aí conta a história para quem tá perto. Quando a gente viu, tinham mais de 200 pessoas, 300 pessoas querendo fotografar ele. Aí eu tive que sair do restaurante para tirar foto com todo mundo. Pô, o bacana embaixador ser do Vasco no Japão, o Keita, O Keita. é Vasco por sua causa. Né? Exatamente. Sim.
que ele me encontrou numa estação antes da minha casa. Eu morava em Umirandomai e ele morava em Nobuhiro. E aí ele diz que me encontrou, eu não lembro, que veio falar comigo e aprendeu a falar português e gostar do Vasco. E a gente mandou uma camisa para ele, sim. né? A gente tem um assinante que mora no Japão, o David Inoue, Isso. que ele conheceu, ele teve uma passagem com você em Nagoya, se eu não me engano, que você estava assim, no anonimato, num restaurante, tipo almoçando sozinho, e ele chegou para encontrar um grupo de japoneses lá, e daqui a pouco ele te viu assim no fundo e ficou meio... E ele pediu aos caras, cara, dá licença. E ele foi até você. E você, óbvio, não o conheceu, mas ele te conhecia muito e atendeu super bem. E o japonês falava assim, mas quem é aquele cara ali que você foi? E ele contou, pô, o Bismarck jogou aqui, que não sei o quê. E eram todos jovens que ficaram assim, nossa, mas a gente não sabia que ele era tudo isso. E os caras parece que foram falar com você. Meio assim, desculpe a gente não te conhecer. Né? Os caras foram lá, olha, foi mal, a gente não te conhece, mas a gente... Pelo relato dele, você é um cara muito importante para todos nós. O japonês tem isso, esse reconhecimento. Você até hoje vai em consulado, né? Os caras adoram você, né? Foi a São Paulo, deve ter 3 semanas atrás, aí o cônsul principal de São Paulo queria me conhecer. Aqui, o Hashiba-san, que é o cônsul daqui do Rio, já nos tornamos amigos. O Muya, que é o segundo cônsul. Então, estou sendo sempre chamado. A gente tem que trazer um amigo seu do Japão aqui, cara. É verdade. Porque é o Tem seguinte, Paulo, a mesma coisa que ele fala que os japoneses sacanearam ele lá, os jogadores, ele de vez em quando faz isso com a gente lá no AV também. Porque quando ele quer falar japonês, ele fala lá, eu falei, deve estar xingando a gente. Ele tá falando, como é que é teu nome em japonês? Fala aí teu nome em japonês. Pisso Maruko. Aí. Isso, Maruco. Oh, Aí, rapaz. cuidado com essa pronúncia aí. É teu nome mesmo, né? Olha o que ele falou aí. Ô, bicho, olha só, Flávio, eu lembrei aquela história dos jogadores que foram pro Japão e tal, porque eu lembro, por exemplo, quando o primeiro PlayStation que eu tive, deve ter sido 96, por aí, que é o primeiro PlayStation 1 mesmo, o jogo de futebol que tinha era o Winning Eleven, que era um jogo que era japonês, e viralizou aqui no Rio, porque era o único jogo de futebol, a FIFA acho que veio depois, e o jogo era todo em japonês, então tu tinha que decorar o menu, porque tu não sabia, logicamente, não, aqui é mexer no time, aqui é não sei o quê, e tinham todos aqueles times, a J-League lá, todos os times japoneses, e um alucinado narrador lá, a Bismarck! O cara ficava gritando, e você vinha, tinha o Bismarck, tinha esse cara, bacana. O Peladão tava lá também. Os jogadores todos falaram, não, vou jogar com o Verde, vou jogar com o time do Caxias. Edilson, que era o Nagoya. Em 93, 94, já tinha, e o jogador que era como o Bismarck fazia o gol e fazia a mesma comemoração. Os caras já tinham. Já era impressionante, cara. O Verde era patrocinado pela Konami. Isso. Sim, a Konami é a que dona. é a que faz, né? Que faz os jogos. E aí eu lembro que tinha os times, o time do Bismarck era bom, o time do Edilson era muito bom, que acho que era o time que jogava o Stoichkov. Era o Nagoya Grampus, né? Nagoya. Os grandes times eram o Verde, o Nagoya Grampus, o Júbilo Wata, Marinos, Yokohama Marinos, né? Yokohama Marinos, os times que o Kashima, né? Kashima, os times mais que assim, lutavam para ganhar os campeonatos eram esses. Então joguei videogame com o Bismarck. Tá vendo? E aquela camisa era bonita pra chuchu do Verde. Era bonita mesmo. Camisa bonita. Ô Bismarck, o Neto é seu amigo? Cara, não é meu amigo. É verdade isso que ele fala que quer te bater? Não quer Não bater, chega mas tanto. A cada 4 anos ele lembra de mim. Ele Sempre fala período de Copa. Ele falou que não foi para a Copa por minha causa, mas eu acho que ele esqueceu de Rivaldo, de Edilson, de Evaí, que também não foram à Copa. E no lugar do Neto foi o Paulo Sérgio, o Ronaldo. Sim. E isso para 94, né? Só que ele fala que... De 90, né? E fala que 90 era para ele ter ido. Só que ele esqueceu que em 89 faltavam 6 meses para a Copa. E o Campeonato Brasileiro que o Corinthians ganhou foi só depois da Copa. Sim. Exatamente. Então ele em 89 quem ganhou fomos nós. Ele sempre está falando que era para o Lazzaroni levá-lo e não me levar. Teve um dia que eu encontrei dentro do avião
em Porto Alegre, eu dei uma chamada nele e falei, pô, a cada 4 anos você quer lembrar de mim? Porque você não fala de outro. Aí, Ele falou, não falo não. Eu falei, não, fala sim. Mas são situações do futebol que eu acho que o Neto era um bom jogador, mas eu acho que naquela ocasião da Copa, ele só foi jogar depois. E, Foi, que ele foi para antes, aquela seleção do Falcão, né? Que ele começou a ser foi convocado. 91, que foi Isso, 91. que Então, teve aquela renovação. então ele tá sempre lembrando de mim, mas quero mandar um abraço pro Neto. Grande abraço. Por falar na Copa de 90, bicho, assim, eu tenho uma teoria, uma tese que eu senti. Eu acho que aquele time de 90 é melhor do que o de 94, tá? Sim. Eu também. O elenco era acho. espetacular. Era espetacular. Era incrível Eu aquele também. time. Só dos atacantes, cara. A lista de atacantes era covardia. Pena o Romário chegar O Romário quando foi chegou, né? machucado. Eles chegaram uma A lista de você tinha atacante era Careca, Miller, Bebeto. Bebeto, Bebeto, Romário e Romário e e Renato, Renato Gaúcho. Renato Pô, Gaúcho. isso é sacanagem. Né? Isso é sacanagem. E o time era um timaço. Sim. Pô, os Assim, zagueiros, cara. Mauro Pô. Galvão, Ricardo Gomes, Ricardo Rocha. Aldair. Aldair. O Moser não O foi. Moura não foi O machucado. Moser que estava machucado, se eu não me engano. Moser foi. Moser Foi? foi a Copa, né? Foi Foi sim, cortado ou ficou? Ficou. Ficou. Mas era Ricardo Rocha e Ricardo Jorginho, Gomes, né? Jorginho, Não, Branco. o time que perdeu para a Argentina, Mauro Galvão, Ricardo Rocha Ricardo e Gomes. Rocha e Gomes. E É. Gomes. Porra, Tafarel no gol. Porra, Alemão e Dunga, Valdo, Silas e Valdo. Você tava no banco no jogo? Miller e Careca. Tava no banco. E aí você, desde o início, Ah, o teve Brasil jogou muito mais. aquela história do patrocínio e tal, não sei o quê. Você sentia que não ia? Porque assim, a gente realmente. A seleção Aliás, começou. eu até vou lhe dar uma notícia. Provavelmente semana que vem, nessa cadeira, estará sentado Sebastião Lazzaroni. Pô, que Não legal. acho- Vou trazer o Lázaro aqui. Ótima resenha. Se Não, quiser acho- vir, você já Pô, está convidado. Pode me chamar. Eu não acho que a gente sentia que o negócio não ia andar bem, não. Mas eu vou fazer essa pergunta para o Lazzaroni semana que vem, porque eu acho que um momento que a gente perde para um time amistoso, uma seleção Seleção da Úmbria. da Úmbria, Isso. Estava lá. ali o Lazzaroni foi fazer uma reunião que não foi nem... eu acho que na cabeça dele, ele não imaginou que isso ia repercutir tanto. Ele faz uma reunião e nessa reunião ele está na dúvida se ele bota 3 atacantes ou 3 zagueiros. E essa dúvida criou um clima muito ruim e um desgaste entre os atacantes e os zagueiros. Cada um Porque puxou pro seu Os lado. né? atacantes queriam 3 atacantes e os zagueiro, zagueiros queriam 3 zagueiro. zagueiros. E nós ficamos 3 horas de reunião. Sabe quem terminou a reunião? Eu, com 20 anos. Eu falei que nós iríamos continuar ali mais 3 horas, não íamos chegar a acordo nenhum, e eu achava que naquela ocasião quem tinha que ter decidido era o Lazzaroni. É, o técnico. Sim, É o líder do. Se ele É, queria 3 Tem que atacantes ser. ou 3 Agora botar porque a isso, para discutir isso. isso criou um desconforto entre os jogadores. Então, Tinha um clima pesado no não ficou depois dessa derrota. Ficou. O ambiente não era ruim, Não o ambiente era. era bom. Mas era Deixa difícil. lá na bom. Itália. Mas é porque Mas teve, antes disso, teve toda uma história de que a CBF tinha recebido muito mais do que tinham pago Sim. de patrocinador para os jogadores e o que seria de premiação. Tanto é que o time de 94 não conversa sobre premiação, Uhum. porque metade do time que foi para 94 foi para 90. Então eles sabiam que poderia ser a última Copa deles, como foi do Jorge, como foi de quem? Do Ricardo, Branco. do Branco. Branco. Eles sabiam o que eles podiam fazer e o que eles não podiam fazer. Eu acho que a única grande sacanagem daquela Copa, porque eu vivi aquilo ali, eu em 90 estava lá. Para mim, a grande sacanagem foi com o Dunga. Porque você imputar o Dunga aquela derrota, como era Dunga, é uma sacanagem, porque o Dunga era um jogador Não, e vou te falar, extraordinário, e cara. Era um fala, jogadoraço. Foi um Era um lance no jogo, jogador, era um sabe? jogador incrível e poucos dariam a volta por cima. como Sem ele deu. dúvida, Poucos. sem dúvida. Aquilo aí foi mais mérito do Aquilo Maradona. era do para que acabar com a desmérito do carreira Não, mas o de clima qualquer não um. era legal, porque você vê, o Brasil um ano antes, em 89, na Copa América, jogou com 3 zagueiros. E jogou pra burro, Jogou cara. pra caramba. Fez Jogou uma pra baita Copa caramba. O América. Brasil ganhou da Argentina com autoridade aqui, ganhou do Uruguai numa final.
Começou mal a Copa América, Começou muito aquele mal. jogo em Salvador, empatando com a Venezuela e ovo na cabeça do Renato. Teve a mudança do time, o Giovani sai do time, acho que o Renato Faz aquele eles jogo, mudam, faz né? aquele jogo em Recife, que vai para uma eliminatória Por depois. isso que o Recife foi tão importante toda Foi. vez para a seleção. Então, cara, sempre botou a seleção no colo. eu acho que o clima era de muita insegurança. Eu sentia isso muito dos jogadores. Porque os jogadores não sabiam quem podia e quem não podia, porque tinha aquela coisa. Miller e Careca, Bebeto e Romário. Mas tinha uma briga, você tava lá, tinha uma briga da imprensa paulista tinha e a clima. carioca, que era a paulista Quer queria perguntar. colocar Miller e Careca. Sem dúvida. Aqui no Rio, o Bebeto e Romário. Acabou que não dava porque o Romário também estava machucado, chegou machucado. Mas tinha essa briga muito de imprensa para poder escalar o time. E eu acho que também o erro do Lazzaroni naquela sessão, porque acho que o time que fechou ali a Copa América, por exemplo, porra, a gente sabe que o Jorginho é um baita jogador, o Branca, porra, o Mazinho fez uma Copa América espetacular. Sem dúvida. O alemão não estava naquele time, tudo bem, alemão, mas assim, acho que ele acabou cedendo algumas pressões, acabou mudando o time, e eu acho que o time não funcionou. Que inclusive o melhor jogo nosso, todo mundo sempre comenta isso, o melhor jogo nosso, que é o jogo contra a Argentina, que o Brasil joga pra cacete, muito melhor. Sim. E perde o jogo. Não é porque ele tá na mesa aqui, não. Mas o Bismarck, por exemplo, não ter entrado um minuto. O Brasil tinha 2 jogadores na meia que eram muito bons, mas não eram pontas de lança. Porque se você bota 3 zagueiros e você escala Valdo e Silas no meio, porque o Valdo e o Silas eram armandinhos, vamos colocar dessa maneira. Jogadores que armavam o jogo, não eram os meias que chegavam. Meio atacante. E você tem um Bismarck que, porra, tinha vindo de uma temporada extraordinária em 89, jogando para burro. E não dá uma oportunidade. Fazia gol, né? Mas isso é para semana que vem com o Lazzaroni aqui, porque... Ô, Bismarck, se a gente pudesse, eu acho que a gente vai ter que gravar um outro podcast, porque... Falei 2h30, já são 3h30. A gente faria 2 horas aqui com você. Eu queria só que você falasse um pouquinho do agora. Você hoje é um empresário na área do futebol, que também é uma... Inclusive, vou trazer seus amigos aqui, o Mauricinho e o Trota, para a gente falar um pouquinho, tirar um pouco desse mito de que tem jornalista bandido também, tem um monte de gente bandida, médico, em tudo quanto é lugar. Então, o Brasil hoje tem uma gama de empresários de futebol muito importantes, não somente no Brasil, mas fora do Brasil. E aí eu vou te falar um deles aqui do Rio, Carlos Leite, Eduardo Duran, Juliano Bertolucci, eu e o Machado. Então, assim, tem muitos empresários, o próprio Márcio Bittencourt, que é daqui do Rio também, tem bastante jogadores, e jogadores que fazem gestão de carreira. Não é só renovar contrato, não, né? Não é só renovar contrato. E às vezes fica parecendo que o cara só aparece na hora de receber, fazer o contrato e receber. Eu estou praticamente 21 ou 22 anos nisso, e vou te falar que de 100, você vai acertar 3 ou 4. E hoje, até a gente estava falando com o Vaguinho, jogador de 11 anos, 12 anos, eu já peguei muito, não pego mais para cuidar da carreira. Bismarck você não pegaria com 11, 12 anos? Não pegaria. Nem se eu Faria chegasse, leva, filho? Não pegaria, porque você leva um tempo muito grande, tem um investimento alto, um investimento muito alto, e tem um desgaste também de relacionamento, porque às vezes você só pode fazer um contrato de 3 anos e com um menino de 11, 12 anos você não pode fazer contrato. Você tem que ter o respeito do pai e da mãe contigo. E quando chega com 16, 17, 18, às vezes, por causa de R$1 a mais, o cara te troca e você perde todo o trabalho que você fez. Então, a minha empresa tem o Filipão, tem o Lisca, tem muitos bons jogadores lá no Sul que estão começando. Sempre é uma renovação. A gente acabou de pegar um jogador agora chamado Wesley, do Emirados Árabes, que é um fenômeno. Temos o Maguinho no Goiás, e tinha o Rafael Sobis, tinha o Marinho, e a gente continua trabalhando de forma muito séria e tentando sempre ajudar, fazer um trabalho social, mas também fazer um trabalho profissional. Um dia a gente vai trazer o Jorge Machado aqui, que foi um fraco lateral direito. Não, ponta direita. Mas jogava, às vezes, um pouquinho mais recuadinho. Eu cheguei a ver o Machado no Fluminense jogar. Na época do Fluminense, de 83. Aquele time. Eu tava ali do lado, morava na Urca, cara. Tinha um amigo meu que era sócio do Fluminense, a gente ia andando da Urca até Laranjeiras. Eu vi aquele time do Fluminense treinar
Primeiro treino daqueles caras. Jandir, Leomir, Tato, René, aquela galera depois toda. foi campeão brasileiro no Depois foi Vasco. campeão. Cara, e eu vou te falar, pra você ver quanto é importante. Machado não era lateral direito, não, Bismarck? Ponta direita. Era ponta direita. Para você ver como era importante. Como é importante você ter um cara com visão de levar os jogadores. Quem levou esse jogador é um cara que se chamava Amadeu, se eu não me engano. Que foi um cara que levou essa gauchada toda. O Tata do Paraná, o Leomir do Paraná, Branco. mas o Branco Não foi o Tadeu? Tadeu. Tadeu Sérgio. Desculpa. Tadeu Sérgio. Tadeu Ele Sérgio, Ele não mesmo. Amadeu. Eu vim com o Amadeu por causa do nosso Amadeu do Atlético Vascaíno. O Tadeu que pegou todos os jogadores e trouxe pro Fluminense. montou esse time. Eu tenho uma memória, cara. É. Eu lembro de nomes assim. O time desgraçado. Não, Paulo o Vitor, Fábio Aldo sabe- Duílio, Sabe o nome Ricardo e e Branco. o nome da pessoa. Jandir, Eu sei nem o nome. Assis, Romerito, Não, Ostentado. o primeiro foi Leomir, Leomir, Ostentado. Era um timaço. E eu queria que você encerrasse, cara, falando um pouquinho do teu dia hoje, das coisas que você faz além de empresariar, do teu filho, que é um orgulho para você, da tua filha. Você teve, ano passado, a perda do seu maior ídolo, né? Seu pai, que fez agora um ano de falecido, que eu sei que é uma pessoa que você sente emoção por lembrar, mas é aquela coisa, eu já perdi meu pai tem tanto tempo já, Bismarck, o Vaguinho também perdeu, o Paulo também, enfim. A gente, com o tempo, a gente passa a ter lembranças gostosas, né? Coisas assim, né? Eu vim preparado para não chorar quando falasse do meu pai e consegui. Meu pai é um super cara, o cara mais bacana que eu conheci. É a tua vida, bicho. A minha mãe também. É. Os dois foram importantíssimos na minha criação, na criação do meu irmão, da minha irmã. Meus irmãos estão em Portugal agora. Você tem dois irmãos, né? Aida e James. E quando eu era moleque, eu ficava pau da vida que a minha irmã tinha 6 anos mais velha, né? Que falava Aida é mais gostosa que a volta. E aí a pedra comia na cabeça, só Gonçalo. Rapidinho, então. Aida, James, de onde surgiu o Bismarck? A Aida por causa da ópera, o James por causa do James Dean. E o Bismarck? E o Bismarck por causa de um chanceler que unificou a Alemanha em 1865. Chamado Otto von Bismarck. Essa é a história. E ainda bem que meu pai não botou Otto von Bismarck. Imagina o cara de São Gonçalo chamado Otto von Bismarck. Mas se você não fosse Bismarck, eu acho que você não seria o sucesso que você foi, cara. E você sabe que isso. todos esses outros Bismarcks são por causa de você. Todo jogador que aparece aí, Bismarck. Por causa do maior navio que a Alemanha teve na Segunda Guerra Mundial, que se chamava Bismarck, e tem um filme chamado Afundem o Bismarck. Afundaram? Afundaram. Mas tu tá de pé. Aquele, né? Aquele. E assim, eu não me imagino com outro nome. Eu não gostava do meu nome quando era moleque, porque se eu fizesse alguma coisa na escola, que nunca fiz muita besteira, mas só tinha um Bismarck. Mas assim, quando eu pego o Uber, principalmente, até hoje, muita gente, quase que toda semana, alguém fala o nome por causa daquele jogador. Aí eu sempre pergunto pro cara, você acha ele bom? Aí quando o cara fala, não, ele jogava muito, eu falo, sou eu. Quando o cara não fala nada, eu falo, não, meu pai botou por causa dele. Tem sempre essa saída. Bismarck, querido, prazer, cara. Legal, eu queria bater esse papo. Tem muita coisa pra gente conversar. Me senti muito lisonjeado de ser convidado no meu próprio programa. E não foi porque não tinha ninguém, não. Não tinha ninguém. Vamos botar o bicho. Eu acho que foi bem legal. Paulo também. Obrigado. Paulo. Obrigado vocês pelo convite. Como sempre, uma simpatia também. O Paulo também. Vaguinho, quando eu falei, o eu quero bicho, falar uma coisa só. Eu vou. Na hora. Paulo também. Quando tu voltou, tinha que ter voltado pro Vasco. Só mas isso que eu queria falar. aqui, Mas ele disse eu o Vasco não convidado. quis. É complicado. Mas não quis, pô. Fazer o quê? Não tem jeito. Você vê como é que é? O torcedor do Vasco lembra disso até hoje. Por isso que é bom a gente ter esses espaços aqui pra gente esclarecer. O Paulo é ótimo. Ele lembrou disso e lembrou. Você perdeu o gol, o pênalti. Eu fiquei... E muita gente lembra disso, sabia? Incrível, do pênalti cara. perdido. Aí eu falo assim, mas você lembra se o Vasco foi campeão? Não, isso eu não lembro. Não, isso eu lembro. O Paulo falou que xingou. Cara, eu lembro muito dessa reação, assim, de falar. Eu falei, putz,
Mas eu era tão fã do Bismarck, eu lembro muito disso mesmo, assim. Não, eu pensei, o Vasco perdeu o time. Vaguinho, a gente Não, tinha certeza eu- que não, ele eu ia. Não, eu tinha certeza que ele ia fazer. Não, eu tinha A gente tinha certeza. Ele perdeu o pênalti, eu fui incapaz, eu lembro disso, cara, assim, de falar assim, aquele momento assim, que eu falei, cara, não vou xingar esse cara, porque, porra, era fãzaço do Bismarck. E mesmo assim, Ah, eu falei, maior ídolo nós que tinha na vamos ganhar, nós vamos ganhar esse título. Ele era o Eu maior tive ídolo. aquela coisa, nós vamos ganhar, nós vamos ganhar. sempre otimista, né? Não, eu falei, cara, Mas, nós vamos, tem nós uma- vamos, mas é nós engraçado, vamos você ganhar. fala do futebol assim que a gente observa, aquela falta do Pet no tricampeonato dos caras, eu tinha certeza que o cara ia fazer o gol. Eu também. Me bateu assim, eu Eu tava no acordei, Maracanã, eu Dá uma acordei- sensação, né? sabe, o Eu Vasco já acordei ganha. 5 horas da manhã Eu para falei poder assim, ver cara- para poder ver o jogo. Quando saiu a falta, tava sozinho. Eu falei assim, esse cara vai fazer esse gol. Eu tava com os amigos na cadeira do Maracanã, ali na tribuna de honra. O Vasco empatou o jogo, o Vasco tinha vantagem, o Vasco tinha ganho o primeiro Sim. jogo. Eu falei, pô, tá 2x1, 2x1 O era Vasco Vasco. perdeu um caminhão de gol. Perdeu né? gol pra caramba. Aí o Flamengo fez 2x1 e já Viola, tava já no Juninho perderam um monte de gol. né? muito gol. Quando teve a falta, eu falei, esse puto vai fazer o gol, cara. Sabe quando. E aquele lance em 93, eu tava no fosso, eu falei, o Vasco perdeu o título. Na mesma hora eu falei assim, puta, e você bateu o pênalti de uma maneira que você não bate. É. Você bateu alto, cara. Isso. Porque eu vi o goleiro pulando. Aí eu tentei Ah, ainda tá. tirar dele. Incrível, cara, incrível. Mas que bom, né? Mas as lembranças Fomos que eu tenho campeões. sua é aquela bolinha pela direita, cortando pro meio e batendo de Batendo. canhota Isso. no canto do falecido, ele- que Deus o tenha, Zé Carlos. Verdade. E foi O gol mais responsável. bonito, o gol mais bonito que você fez na carreira. Eu tenho. Eu não acho. Você fez vários lindos, mas Não, esse. teve um contra o Fluminense nesse jogo que a gente Ah, ganha que você bate de primeira. Sim, que Sim. o Roberto teve Mas um foi- de cabeça também que o Roberto tá... Isso em São Januário. É. Ele dá uma puxeta e você mete. Mas aquele de porrada de primeira foi bonito, foi contra Fluminense. Fluminense Isso. também, né? Você é um dos grandes, Ele Bismarck. ganhou, ali a gente empatou, depois o jogo o Leonardo fez Sim, de cabeça. sim, quando sim. o Isso. Giovanni bateu. Você é um dos grandes da história do Vasco, Claro, deixa sem isso dúvida. bem claro. E eu posso provar isso pela camisa que eu trouxe do meu filho Joaquim, de 16 anos, Boa. que ele pediu assim, pai, pega o autógrafo do Bismarck. Aí ele falou, porque essa camisa aqui é só dos grandes. É isso Aí tinha Acácio, tem os autógrafos na camisa, Acácio, Roberto Dinamite, Donizete, ele falou, Bismarck pode autografar essa camisa. Claro. Porque ele falou, é nessa É aqui, isso aí. só grande. E esse cara aqui é um Não, dos você maiores. Você foi da história. gigantesco, Incontestável. bicho. Você saiba Ah, disso, cara. Foi a virada de chave Eu do acho Vasco que- Fluminense. Acho que foi Aqui em cima do Flamengo. É isso aí. Campeão eu fui brasileiro um em 89. jogador, eu fui um jogador, como o Wagner falou, fui um jogador torcedor dentro de campo. Eu sabia, e eu não tenho saudade de jogar nenhuma, Aliás, você Mas- nunca mais jogou futebol, né? nunca mais joguei. Mas o que me dá saudade, assim, no Maracanã domingo, eu chorei quando o time entrou em campo. Porque essa subida no viaduto, quando a gente vinha lá do aterro, que a gente Ali concentrava na Praça da lá, Bandeira, né? quando subia aquele viaduto ali, que a torcida do Vasco começava a bater no ônibus, aquilo me emociona até hoje. Vem cá, você não joga mais, mas próximo É, no final do ano. confraternização do AV, Vamos. mesmo que você não jogue, eu preciso ter essa foto. A gente perfilado, Você veste a roupa só. isso. Aí você fica ali embaixo e fala, porra, eu joguei com o Bismarck. Isso aí, Eu isso é preciso ter- eu importante. preciso Pô, ter essa Bismarck é uma foto. bolinha, cara. Posso fazer uma Essa zaga, mesmo. posso fazer uma zaga. Isso, leva o- aí, pô. Só não leva joga o contra Lourenço. Jean Faísca, que é um perigo. Ele vai querer te dar uma porrada. Jean Faísca é animal, é muito animal. Bismarck, a gente te ama, cara. Saiba disso. Você é um cara muito especial e você é a história do Vasco. Obrigado. E outra coisa, aquela prateleira que você colocou, não, esse são craques, e eu. Não, você tá lá. Você tá. Você tá. Você foi artilheiro de tudo, você foi base do clube, você honrou a camisa e você ama o Vasco. Então, para nós não tem. E hoje a gente tem só vascaínos aqui, né? Pô, então, o Exatamente. papo hoje tá muito legal. Beijo, hein? Beijo. Queira-me Valeu. bem. Vai pagar o almoço do Vaguinho? Não, nessa hora não vai Sim, dar, não. eu posso até ir, mas eu tenho que fazer outras coisas antes. Vai comer a rabada? Inclusive sim, almoçar. Não, eu tenho que passar. Vai passar naquele banquinho antes É, para tomar aquele tombo, não? Hoje tem rabada, hein? Ó, então fica para a próxima gravação aí o almoço do Bismarck. Ah, Já mas, tá- mas não tá descartada a possibilidade. hoje ainda Não, tem? não sei, de Não, repente. não, é. Bom, a gente Não, precisa sim. comer em algum momento, né? A Exatamente. gente precisa comer. Galera, peço a você que dê uma curtida aqui, deixe seu comentário. Semana que vem, provavelmente, ele me disse ontem, olha, semana que vem eu tô aí. Que eu falei, o bicho tá querendo, quero falar do Neto com você. Não. O professor Sebastião Lazzaroni, que tem muito Não, papo, cara, o- pra gente... Pra quem não sabe, o Lazzaroni que
Primeiro, o treinador que me levou foi Antônio Lopes. Né? Eu quebrei Lopes, a né? perna. Lopes, né? O Lopes e depois o Lazzaroni que me efetivou. Ótima resenha, cara. Já fiz entrevista com o Lazzaroni. Não, o Lazzaroni Ótima tem- resenha. O Lazzaroni, além dele falar muito bem, ele tem boas histórias. Ah, tu vai falar que ele fala pra cacete. Não vem que negócio de falar muito bem, não. Não, ele fala bem. Que nem o Roberto Lopes. Faz uma preleçãozinha menor, É, professor. dá pra resumir? Dá pra resumir aí. Vai Fazer botar pra direita e eu pra esquerda. Pelo amor de Deus. Rapaziada, um grande abraço. Valeu. Semana que vem a gente se vê. E ó, amanhã tem jogo do Vasco, hein, cara? Grande abraço pra Valeu, todos. Vasco. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.